Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos na sala de visita para condomínios, a nossa atividade com síndicos profissionais. Sejam muito bem-vindos. Chegando aqui já, Jonildo, né? Bem-vindo. Sejam bem-vindos. Deem um oi aqui para a gente no chat, para sabermos a região que vocês estão, tá bom? Rio de Janeiro, né? Sejam bem-vindos todos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no YouTube se está tudo bem com o som. Para que nós possamos começar a nossa atividade de hoje, estamos recebendo hoje dois síndicos profissionais bem especiais aqui que vão trocar informações com vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui se está tudo ok com o áudio aqui no YouTube. Estamos transmitindo no YouTube do Jornal Síndico Profissional. Ok, tá certinho, tá bom? Coloquem o nome de vocês aqui no chat, sejam bem-vindos à nossa atividade de hoje. O Sala de Visitas é um encontro focado, então, nos nossos síndicos profissionais, síndicos moradores, profissionais de condomínios convidados, que nós substituímos a atividade presencial que fazíamos, que era o encontro, chamávamos na época de Café com Síndico, e os nossos convidados que estão aqui conosco, eles participaram diversas vezes do nosso Café com Síndico, foram vários e vários por todo o Brasil, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, BH, principalmente Recife também fazíamos. E esse evento, essa atividade integrava os nossos alunos do curso de Síndico Profissional da BR Brasil, os nossos associados do Clube do Síndico, a nossa atividade, e síndicos convidados, profissionais convidados. E o Sala de Visita vem para substituir essa atividade. O foco é integrar vocês com os nossos síndicos, nossos alunos, nossos convidados, para que vocês aprendam cada vez mais, todo mundo aprende trocando experiências, né? Então, essa é a ideia, tá? Do Sala de Visitas, essa atividade que nós estamos aqui com vocês. Está a Soraya aqui, nossa síndica profissional do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Soraya. A Jaqueline, do São Luís do Maranhão, seja bem-vinda. Rogério de Luca, seja bem-vindo, Rogério. Fernanda, do Rio de Janeiro, também, nossa síndica profissional, Fernanda, síndica preposta, aliás, síndica Fernanda Rosário, bem-vinda, Ronildo, e vocês vão colocando o nome aqui para que a gente possa apresentar vocês para os nossos convidados de hoje, tá bom? Então, vamos começar nossa atividade de hoje, para eu já colocar os dois aqui em tela para apresentar para vocês, tá bom? Rui, nosso síndico profissional de São Paulo, seja bem-vindo, Rui, está aqui conosco também, vai fazer perguntas para os nossos convidados, né? Seja bem-vindo. Então, sala de visitas dos condomínios é a nossa atividade que substitui o nosso tradicional café com síndico, nesse período aí que estamos ainda na pandemia, mas graças a Deus caminhando para o fim, né, desse grande pesadelo que todos vivemos, mas se Deus quiser vamos conseguir vencer isso, né? Então a atividade sala de visita vem substituir nosso encontro presencial. Eu sou Eli Antonelli, eu sou mentora de síndico profissional, atuo no curso de síndico profissional da BR Brasil e cuido também do Jornal Síndico Profissional, que é o nosso veículo aí de comunicação, que nós estamos aqui nesse espaço do canal do YouTube do Jornal Síndico Profissional. Nós temos um trabalho também de produção de conteúdo para os profissionais nas redes sociais, produzimos conteúdo para vocês, né? Fazemos esse trabalho também de jornalismo e marketing, tá? Aqui só uma breve apresentação para vocês. Então, a BR Brasil, o nosso curso. Temos o nosso trabalho da certificação Ágora também, já deixar aqui para vocês o recadinho, né? A nossa certificação foi a primeira atividade que a gente fez na BR Brasil, foi criar uma certificação para ajudar os nossos síndicos a terem diferencial competitivo na hora de se apresentar no condomínio. E a nossa certificação Ágora é uma prova que nós fazemos para comprovar que você é um síndico atualizado. Então, a prova acontece agora, dia 25 de setembro, ok? Então, a gente estuda, né, lei de proteção de dados, lei de stalking, tudo que for questões atualizadas para que você possa comprovar que você é um síndico atualizado. Então, na certificação Ágora, né, temos o Clube do Síndico e o Jornal Síndico Profissional. Aqui, então, só para vocês se atualizarem, né, no nosso trabalho, que é a certificação Ágora. Pois bem, vamos começar? Tá aqui. Sejam bem-vindos à sala de visita. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, para que vocês não percam nada, para que vocês sempre participem das nossas atividades, tá? Inscreva-se no canal. Está chegando aqui a Fabiana, nossa síndica profissional de Curitiba. Seja bem-vinda. Cláudia de São Bernardo do Campo, também chegando aqui, seja bem-vinda, Cláudia. E a Inês, que é de Curitiba também, dando um oi aqui para vocês, seja bem-vinda. A Inês trabalha com contabilidade em Curitiba, seja bem-vinda a Inês também aqui conosco. E agora eu vou falar aqui dos nossos convidados, eu vou falar dos dois convidados especiais que nós temos hoje na sala de visitas. A Silmara Farias, tá? Nossa síndica profissional,
atua no ABC, atua em São Paulo, a empresa dela, Síndicos Prof, trabalha há muito tempo já com condomínios, com diversos condomínios, mais de 10 condomínios na carteira, foi reeleita, acho que ontem, hoje dia 10, 9, acho que foi ontem que ela foi reeleita, semana passada foi eleita num condomínio, então ela tem muita história para contar para a gente e trocar ideia com vocês dos procedimentos de uma gestão nota 10, que é o que todos nós estamos buscando cada vez mais, né? Então, esse é o foco aí da conversa com a Silmara, nossa síndica, que participa aí também do Clube do Síndico, fez nosso treinamento também em 2017, somou muito com os nossos alunos em 2017 e está aqui para somar com vocês. Silmara Farias, nossa síndica profissional aí do ABC São Paulo, e também com um projeto de trabalhar como síndica profissional no litoral de São Paulo. Né? Então, aqui o Antônio Carlos, vamos falar do Antônio Carlos agora, que estamos recebendo aqui. O Antônio Carlos, ele é síndico profissional do Rio de Janeiro, participava conosco desses encontros presenciais que fazíamos no Rio, no Clube do Síndico, no Rio de Janeiro, somava muito, trocava experiência com os nossos outros síndicos do Rio de Janeiro e continua trocando muita experiência com os síndicos nos eventos da APSA, dos eventos que ocorrem também no Rio de Janeiro online e quando ocorria no presencial também. O Antônio Carlos é síndico profissional, tem a empresa dele, Confiança, também com mais de 10 condomínios, atuando aí no Rio de Janeiro. Ele contou para a gente agora há pouco que também atua em outra região, que ele vai contar com detalhes aqui para a gente, Nova Iguaçu, ele vai contar direitinho para a gente que região é essa. E tem muita prática aí para somar conosco, contando as experiências dele, tá? Então, eu vou chamar a Matilde, está chegando aqui conosco também. Bem-vinda, Matilde, nossa síndica profissional do litoral de São Paulo, tá bom? Então, eu vou chamar aqui primeiro a Silmara para apresentar a Silmara brevemente para vocês. Eu vou colocar o Antônio para ele também se apresentar para vocês e a gente vai começar. Qual que é a ideia? A gente separou alguns itens para conversarmos com eles, mas vocês podem trazer outros itens também, tá? Eu separei alguns itens aqui, ó, para a gente conversar. Tecnologia em condomínios, redução de custos, manutenção, como é que eles estão trabalhando, as histórias que eles têm para nos ajudar com a prática em condomínios. Eu coloquei alguns itens aqui, tá? E vocês podem também sugerir outros temas para a nossa conversa, tá? Deixa eu tirar aqui essa tela e colocar a Silmara agora. Silmara, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Um grande prazer, Elis. Silmara, então a gente quer que você dê umas boas-vindas aqui. Coloquei aqui para eles, né? Síndicos Prof, né, tá atuando aí no ABC e São Paulo capital, também com planejamento de atuar no litoral de São Paulo, né? Queria que você falasse um pouquinho então da empresa, qual que é o conceito da Síndicos Prof, para que o pessoal aqui conheça o seu trabalho um pouquinho mais. Qual que é a ideia da sua empresa, o que se constituiu ela como diferencial aí? Conta para a gente um pouquinho. Claro. A Síndicos Prof, ela nasceu aí de uma consequência, né? Que inicialmente eu atuo como síndica desde 2011, onde eu comecei a minha trajetória aí como síndica orgânica, síndica moradora, onde eu permaneci por 10 anos como síndica moradora orgânica, né? E ali eu aprendi muito, eu falo que isso foi a minha faculdade, e ao longo desse período, até para aperfeiçoar o meu trabalho como síndica moradora, né? Eu acabei, não no susto, né, mas pelo nosso trabalho, pelo resultado de um bom trabalho, né, a gente foi indicado num outro condomínio, onde eu falei, poxa, vamos tentar, vamos conhecer como que é ser síndico em outro condomínio que não seja o seu. E daí a gente começou a seguir uma trajetória e hoje, graças a Deus, aí com 14 condomínios, eu falo que o nosso case de sucesso é gostar de pessoas, porque o síndico ele é um gestor, ele é aquela pessoa que faz valer as regras internas, né, para um bom andamento do condomínio, mas o princípio de tudo é gostar de pessoas. Eu, de formação acadêmica, eu sou assistente social, então acaba que a gente traz muito da formação acadêmica para o dia a dia nos condomínios. E, claro, né, a gente compartilha histórias, entende conflitos, medir os conflitos, principalmente, para que a gente consiga um bom êxito na nossa gestão do dia a dia.
falando assim, fora a questão aí administrativa, que é muito tranquila de se levar, mas a questão de pessoas é algo muito delicado e tem que ser tratado com muito cuidado dentro dos condomínios residenciais. Então, a gente tem tido bastante sucesso, né, no nosso trabalho por conta desse tato, dessa sensibilidade que a gente acaba trazendo aí junto com a nossa atuação como profissional, mas também trabalhando com gestão de pessoas, que isso acaba contribuindo e facilitando muito a vida do síndico dentro do condomínio. Excelente. Pessoal que está chegando agora, hoje nós estamos recebendo a Silmara e o Antônio, síndicos profissionais que atuam aí com mais de 10 condomínios, para trocar experiências e informações com vocês de uma gestão nota 10. Chegando o Maurício aqui, seja bem-vindo, o Breno, que é síndico preposto, também, São Paulo. Ó, Breno, fala aí com a Silmara, aí, que provavelmente no futuro ela vai precisar aí de mais pessoas na empresa dela, tá? Seja bem-vindo aí, Breno. O Breno, nosso síndico preposto. Silmara, fala um pouquinho só para a gente, assim, do estilo de condomínios que ao longo dos anos você foi cuidando, né? Tem algum diferencial? Condomínios mais antigos, condomínios de implantação, tem alguns detalhes, condomínios pequenos também, tem algum detalhe específico do tipo de condomínio que você mais cuida? Não, a gente não tem esse nicho, né, de falar cuido apenas de condomínios de classe A, B ou C, não. A gente tem condomínios de baixo, médio e alto padrão, então, condomínios de horizontais, verticais, né? Então, a gente não tem um nicho específico, né? Mas a nossa atuação, a mesma atuação que a mesma dedicação que a gente oferece para um condomínio de alto padrão, a gente também oferece para um condomínio de CDHU. Então, assim, quando me perguntam isso, eu falo, não, eu não tenho, porque porque os problemas em si, dentro dos condomínios, os conflitos, eles não têm classe social. Então, eles acontecem desde um condomínio de CDHU, no qual eu sou síndica também, num condomínio no Heliópolis, em São Paulo. Quem conhece esse bairro em Heliópolis sabe que é um bairro carente, um bairro de renda baixa, né? Vamos dizer assim. Uhum. Até um condomínio no Brooklyn, no Morumbi. Então, quer dizer, são dois patamares diferentes, mas os problemas em si são os mesmos, né? A gente acaba convivendo, quando eu volto a falar, a questão de pessoas. Então, não temos um nicho específico, sou especializada, ou não. E a gente atua desde um condomínio de baixo padrão até um alto padrão, e a dedicação, a gente veste a camisa, do pequeno ao grande da mesma forma. Excelente. Então, práticas aí com estilo de condomínio, tá bom, pessoal? Chegando a Sueli aqui, Sueli, síndica profissional administradora de condomínio, seja bem-vinda, Sueli. A Daniele, chegando aqui com a gente também, Daniele Souza, seja bem-vinda. Verônica e Natália Faria, bem-vinda, tá bom? Antônio Carlos, xará aqui, do nosso convidado de Campinas, síndico profissional de Campinas, seja bem-vindo também. Silmara, eu vou tirar você um pouquinho de tela, apresentar aqui o Antônio e daqui a pouquinho já coloco você novamente para começarmos o nosso bate-papo, tá bom? Seja bem-vindo. Tá ótimo, à disposição. Legal, conhecemos a Silmara e agora eu vou colocar aqui o Antônio para vocês em tela, né, Antônio? Tudo bem, Antônio? Olá, boa tarde, tudo bom? Um prazer estar aqui. Muito bem, seja muito bem-vindo. O Antônio participava bastante conosco dos bate-papos no Rio de Janeiro, com os nossos síndicos. E agora ele está aqui conosco no online também, para contar para a gente um pouquinho da confiança, falar da empresa de síndico profissional dele. Eu comentei aqui com eles que Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, fala para a gente a região aí que você atua no Rio, conta um pouquinho da empresa, do estilo da empresa, do seu diferencial, o que você oferece aí para os condôminos do Rio de Janeiro, de diferente. Conta um pouquinho da sua empresa, Antônio, por favor, se apresente. Então, eu acho que, como grande maioria das pessoas, inclusive com a Silmara, eu também comecei como síndico orgânico, né? Eu fui síndico, inclusive, do condomínio onde eu moro durante 3 anos. É um condomínio com 500 apartamentos e eu, de cara, fui ser síndico. Só tinha formação como técnico de administração. Tenho outras formações que não são da área, mas topei o desafio. E comecei a gostar muito da área, né? A primeira coisa que eu falo, para você poder trabalhar como síndico ou síndico profissional, você tem que gostar muito do que você faz, porque não é um caminho fácil que se escolhe. Normalmente as pessoas te procuram para fazer reclamação, para resolver problema. Então, se você não gosta do que você faz,
você não escolheu bem o seu caminho. Eu comecei a gostar muito. Por quê? Porque, de acordo com os meus talentos, com as minhas habilidades, eu conseguia resolver o problema do dia a dia das pessoas, né? E aí foram 3 anos assim, como síndico orgânico, e depois eu fui estimulado foi quando eu te conheci, a começar a ir em encontros, palestras, fazendo cursos, e aí eu me profissionalizei, né? Hoje eu tenho mais de 400 horas de certificação, diversos cursos diferentes, diversas certificações diferentes. E aí, numa necessidade de mercado, eu vi a oportunidade de abrir a Confiance, né? Porque as pessoas procuravam muito o síndico profissional na figura da pessoa jurídica. Então, nasceu a Confiance, né? E a Confiance já está no mercado. Eu atendo hoje em dia 11 condomínios, né? Aqui no Rio de Janeiro. Atendo condomínio em Nova Iguaçu também, como você falou, que foi uma demanda que apareceu para a gente. É uma cidade perto do Rio de Janeiro. Já tive pedidos de propostas para Niterói e cidades adjacentes e a gente topa esse desafio, que é, muitas das vezes, consertar o que muitas pessoas estragaram. Né? Eu falei na live no outro dia ali, nunca me deram um condomínio certinho, bonitinho, arrumadinho. Falei assim, Antônio, toma conta. Não, na maioria das vezes é bomba. A gente vai lá, pega e transforma, mas a gente usa a capacidade, o estudo que a gente adquiriu, tudo isso que a gente desenvolveu durante esses anos para poder resolver esse tipo de problema. Né? Eu não tenho um nicho também de condomínio, apesar de ter nascido e sido formado num condomínio clube, né? Um condomínio grande, com várias questões, eu fui formado num condomínio clube. Hoje em dia eu atendo condomínios que variam de 10 unidades até 150 unidades, entendeu? Em diferentes regiões aqui do Rio de Janeiro, Zona Sul, Copacabana, Botafogo, Zona Norte, Tijuca, Penha, Vila da Penha, Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca. Então eu me desloco bastante, gosto muito do que eu faço, entendeu? E não me vejo hoje em dia fazendo uma outra coisa a não ser cuidar das pessoas. Muito bom, né? Que legal ver uma pessoa totalmente, né? Totalmente apaixonados por condomínios aqui conosco. E conta pra gente, você recebeu um prêmio também da APSA, né? Pelo seu trabalho diferenciado como síndico profissional. Conta pra gente quando que foi essa premiação e o significado dessa premiação aqui pra gente. Sim. A APSA aqui no Rio de Janeiro, ela é a maior administradora que tem aqui no Rio de Janeiro e ela ajuda a capacitar muito o síndico local, né? Então, ela abriu um projeto, né, chamado GPU, que é Gestor de Propriedades Urbanas, onde eu me inscrevi e estudei, fizemos os módulos, um curso muito difícil, com a média muito alta, e eu perseverei ali dentro do curso, agregou muito ao meu conhecimento hoje em dia, e aí eu comecei a trabalhar em forma de parceria, né, junto com a administradora. E aí, quando chega depois de um determinado final de ano, eles avaliam o trabalho das pessoas que trabalham junto com eles, né, avaliam através de todo o processo junto aos conselheiros, de todo o processo de prestação de contas, todo o processo de previsão orçamentária. E no ano de 2019, em âmbito nacional, né, porque esse projeto ele é para o Brasil inteiro, né, não só para o Rio de Janeiro, ela me escolheu, baseado no desempenho, como o melhor gestor de propriedades urbanas do ano de 2019. Né? E eu ganhei um prêmio, né, ganhei uma viagem para o Uruguai, que infelizmente até hoje eu não consegui desfrutar por causa da pandemia. De outro aluno nosso que ganhou também uma viagem para Cancún, de outra escola, né, de síndico profissional, a BR Brasil não sorteia, tá, gente? Viagens internacionais, ainda não, e dele também não pôde, né, por causa da pandemia. Não pude, por causa da pandemia. Deus quiser, essa pandemia vai passar. Né, eu vou poder aproveitar, manda as fotos depois para o pessoal falar assim, olha só, ser um bom síndico, ganhar prêmio tem suas vantagens. Muito bem. O Wellington, nosso aluno, ganhou para Cancún, mas também não foi ainda, né? Então, vamos falar um pouquinho desse tempo aí de pandemia, como é que foi para vocês essa situação tão grave que vivemos e como é que foi cuidar de tantos condomínios nesse período de pandemia, né? Eu já vou colocar a Silmara aqui novamente, aqui conosco na tela. A Silmara cumprimentar aqui o Antônio, né? Oi novamente. Oi, Silmara. Antônio, né? Tudo bem? Tudo bom. Muito bem. Excelente. Vamos ver aqui. Eu separei alguns itens para eles, tá, pessoal, para a gente começar a conversar, mas eu quero só ler aqui o que vocês colocaram no chat. A Inês, ser síndico é uma atitude extremamente louvável, merecedora de reconhecimento de todos, já que a função requer muito mais habilidades e responsabilidades do que muitas carreiras públicas notórias,
é verdade, porque, assim, muitas pessoas não valorizam o síndico, né? A gente procura sempre repetir isso, né? Valorize o seu síndico, porque às vezes a gente vai falar que, né, vocês vão falar que é síndico, né, numa determinada roda de amigos, de parentes, e a pessoa não entende o tamanho da responsabilidade que vocês têm, né? Acho que vocês podem comentar sobre isso, o que é ser síndico, né? Quais as responsabilidades mesmo dessa atividade, o nível de conhecimento necessário de várias áreas, né? Então, Antônio, queria que você comentasse um pouco sobre isso que a Inês puxou, né? Da responsabilidade de ser síndico, né? Como é que você vê essa questão? Ser síndico é carregar infinitos universos nas costas, né? Porque você é aquela peça-chave fundamental e toda a responsabilidade de determinada comunidade cai em cima de você. E como você falou, infelizmente, ainda existem locais que não valorizam a figura do síndico. Ao contrário, elas atrapalham o trabalho do síndico, independente de ser profissional ou orgânico. Por quê? O síndico ele tem muita responsabilidade hoje em dia. É diferente daquela figura antigamente, que aqui eu chamo de síndica Dona Nenê, né? Ou aquela senhorzinha, aquele senhorzinho que era ex-militar, alguma coisa, que ficava, você síndico, aí senta na portaria e ele acha que ser síndico é ficar ali só tomando conta dos funcionários e mandar pagar conta, né? Na verdade, não é hoje em dia. Hoje em dia, como você bem falou no início, você tem uma série de responsabilidades, uma série de inovações, avanços, LGPD, questões de normativas, hoje em dia 16280 para fazer obra em condomínio, você tem uma série de coisas dentro do condomínio, NR35, trabalho em altura, trabalho confinado, e se você não entende dessas coisas, você o tempo todo está colocando o condomínio em risco nas suas decisões, né? E as pessoas não entendem isso. Eu fico muito chateado às vezes, porque eu sempre falo o seguinte, o mercado de síndico profissional é um mercado muito legal, está aberto, ainda tem muita vaga para todo mundo, né? E eu não falo que os síndicos profissionais são meus concorrentes, não, pelo contrário, às vezes eu não consigo entrar num condomínio, eu indico um amigo meu que é síndico, que eu sei que ele consegue atender e que é bom, porque eu quero ver aquela comunidade bem atendida. E o que eu pego hoje em dia de pior é quando você chega, às vezes, numa assembleia que você mostra toda uma capacidade, todo um histórico, toda essa situação para eles, e levanta o morador, levanta o braço, por qualquer R$200 eu fico aqui como síndico no lugar dele. Esse é o meu concorrente, que eu tenho que mostrar para essa comunidade que aquela pessoa por R$200 não vale a pena, porque ela vai destruir o condomínio, entendeu? E eu ainda pego essas situações hoje em dia, de vez em quando, em condomínio, porque eles não analisam a proposta de um síndico profissional como uma proposta de valor, mas de valor agregado. Eles só conseguem olhar a proposta quando envia como uma proposta de valor financeiro. É em cima desse paradigma que eu tento trabalhar e eu tento mostrar para o mercado que, tipo assim, existem possibilidades. O síndico profissional é um investimento que você faz para a valorização do seu patrimônio, para a melhor harmonia do seu local onde você vive com a sua família, para que traga mais segurança, mais saúde para dentro do condomínio. A pandemia é um exemplo agora. E é uma batalha que a gente ainda vai ter durante um tempo. Entendeu? Mas tem que melhorar. Isso é esse grande papel de cada um de nós, né, de levar informações sobre o que é ser síndico, né? Já ouviu, Silmara, essa expressão assim, não serve nem para ser síndico de condomínio, desqualificando a função, a atividade de vocês. Então, vocês já leram isso, quando alguém vai criticar o político, vai criticar alguém, coloca, não serve nem para ser síndico de condomínio. Epa, peraí, o que é ser síndico, Silmara? Fala aí pra gente o que é ser síndica. O que é ser síndico? Eu falo que, até complementando, né, as palavras do Antônio, eu falo que o cargo de síndico, ele, em muitos momentos, ele é um cargo solitário, né? Porque o síndico, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? E sobre as suas costas, né? E muitas vezes não reconhecido. Eu passei uma experiência recente com relação a essa questão de valor agregado. Eu estava numa tomada aí de uma concorrência, né, vamos dizer assim, né, para síndico em um condomínio, onde o meu valor ele não era comparativamente com o mais em conta. E eu recebi assim, olha, o seu valor está muito alto, está muito mais caro. E eu fiquei muito, assim, preocupada, porque a gente conhece, a gente cobra de acordo a sua estrutura e o que você vai oferecer para aquele condomínio. E aí eu
fiz o meu melhor ali, coloquei a condição e expliquei. Falei, olha, para mim poder atuar no condomínio, eu tenho uma estrutura, é toda uma dedicação, eu tenho uma equipe por detrás de mim, que me auxilia, que me dá suporte, que atende o condomínio como um todo junto comigo. Então, tudo isso acaba agregando custos, né? Além da questão burocrática de documentação, o Antônio sabe bem disso, a gente tem que estar com tudo direitinho, em ordem, a questão puro de responsabilidade civil profissional do síndico, que a gente também tem que oferecer. Então, tudo isso agrega custos. Então, no final, eu posso até dizer que foi aí uma história de sucesso, que na avaliação com os outros candidatos, mesmo estando num valor um pouquinho mais alto, eles tiveram aí a inteligência de analisar por esse ângulo e promoveram síndica desse condomínio. A gente entrou lá, vestimos a camisa e estamos ali fazendo um excelente trabalho. Então, acaba que, ou até aquelas situações que você vai, dedica toda uma situação, vai à Assembleia, e no meio da Assembleia, alguém pergunta, alguém aqui quer ser síndico? Aí alguém levanta a mão, que eu acho algo assim, muito despreparado, muito vulnerável, porque minimamente a pessoa que vai se candidatar a um cargo de síndico, seja profissional ou morador, o orgânico, ele tem que demonstrar até com antecedência à Assembleia a mínima capacidade, demonstrar a mínima idoneidade de mostrar que se ele não sabe cuidar da sua própria vida, né? Quem dirá de uma situação ali coletiva. E essa responsabilidade é onde muitas vezes, né, Antônio, a gente pega condomínios quebrados, a gente pega condomínios totalmente fragilizados, condomínios em que a defesa de todo mundo é o ataque. Então, você vai falar com as pessoas, elas já te recebem de forma agressiva. Por quê? Porque estão fragilizadas com o histórico ali dentro. Então, isso a gente tem... eu acho que o Antônio está aqui, ele vai concordar comigo, porque não é diferente no Rio de Janeiro, né? E eu acho que no Brasil inteiro. Então, essa é a condição aí. O síndico, sim, esse termo que a Eli falou, você não serve nem para ser síndico de condomínio. Chega a ser até um termo ofensivo para nós, né? Porque a gente se prepara, a gente faz... Silmara, melhor. Olha aqui, ó. Aqui que eu falo para as pessoas. Quando eu não estou trabalhando, aqui, ó. Que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Especialização, estudo. Se eu pegar aqui do meu lado, nas minhas estantes, tem quase 15, 20 livros que a gente, o tempo todo, constantemente, está evoluindo, está agregando, e muitas das vezes as pessoas não conseguem. Cabe, como ele falou, nossa responsabilidade de transparecer isso para os outros. E é um conselho que eu dou para as pessoas também. Não fiquem parados, busquem sempre a inovação. Mas, tipo assim, essa expressão de não serve nem para ser síndico, eu não me encaixo nela, porque eu me dedico muito ao trabalho que eu escolhi fazer. Sim, sim. Eu queria perguntar. Pode falar, Silmara. E assim, a gente ama o que faz, né? O síndico, para ele ser síndico, eu acho que assim, de ordem geral, quando você vê a figura do síndico, ele gosta do que faz, ele se dedica, porque o síndico, ele é uma pessoa que tem que ter uma polidez, ele tem que ter um ouvido apurado para ouvir, né? Não julgar de cara. Então, assim, eu falo que o síndico, até a gente vai entrar ali depois, eu vi na lista de pautas da Eli, sobre essa questão de conflitos dentro dos condomínios, entre vizinhos. Então, o síndico é uma peça fundamental em tudo isso. Exatamente. Então, não é qualquer um, né? Falar, vem cá, no susto e joga aqui. Não, a pessoa ela tem que ter um equilíbrio emocional. Então, tudo isso envolve aí a pessoa para ser um bom síndico, para seja ele profissional ou orgânico. Então, eu falo que, de modo geral, o síndico ele tem que ser uma pessoa muito centrada, muito polida para lidar com as situações do dia a dia. Exatamente. Excelente. Antônio, eu queria te perguntar uma questão aqui, que até o pessoal perguntou no chat também. Deixa eu só voltar um pouquinho, o pessoal está comentando bastante aqui. Bem legal o que vocês estão falando, né? Aqui, ó, acho que foi o Jonildo que colocou aqui, deixa eu ver. Muitas pessoas na sociedade não entendem a responsabilidade do síndico Rio de Janeiro. Eu queria perguntar, a partir de uma fala que você colocou ali, né? O tempo para se dedicar como síndico profissional. Vocês já tiveram a situação assim de estar se apresentando no condomínio e perder ou ficar mais conflituoso a seleção, porque alguém falou, não, eu fico o tempo todo. O Antônio
né, vai estar aqui nesse condomínio 3 vezes por semana, a Silmara vai fazer 2 vezes ou 3 vezes. Não, eu fico o tempo todo. E perderem a eleição ou terem mais dificuldade, porque alguém levantou a mão e falou, eu fico o tempo todo. Eu queria que vocês falassem dessa objeção, porque é muito importante a gente falar isso em vídeo, colocar isso para os condôminos, que não é assim o trabalho do síndico. O Antônio está mostrando ali livros, que não é só o trabalho ali no condomínio, né? Você não é síndico só no dia que você está na vistoria do condomínio. Então, tem outras coisas por trás do trabalho do síndico. Eu queria que vocês comentassem isso, esse problema dessa objeção. Levanta a mão e fala, não, a Silmara vai ficar 3 vezes? Tá, eu cobro a mesma coisa que ela, pode ser até. Mas eu fico o tempo todo, 24 horas. As pessoas meio que falam até assim, né? Se vocês comentassem dessa objeção. Eu sou um que bato muito de frente a isso, porque sempre que eu vou conversar e me apresentar, é óbvio que a gente tem que ter um pequeno parâmetro, né? Porque as pessoas demandam muito pela falta de informação exatamente do síndico e do síndico profissional. Eu acho que isso atrapalha esse processo. Mas eu explico para as pessoas o seguinte, pessoal, o síndico, quando vira responsável pelo condomínio, ele vira responsável 24 horas. Se acontecer uma emergência aqui de madrugada, dependendo da emergência, que dependendo também do seu plano de contingência, a figura do síndico ela é necessária e importante realmente para resolver determinadas situações, independente do horário. As pessoas às vezes não entendem isso. Mas já sim, e essa questão ela consegue ainda separar ainda a proposta, porque as pessoas fazem isso, eles não estão preocupados, e a confiança ela se baseia muito no resultado que a gente dá para os condomínios. E o resultado independe de quantas vezes a gente está no condomínio. Só para você ter uma ideia, eu tenho condomínios que eu já estou no condomínio já com a confiança há mais de 4 anos. Entendeu por quê? Porque independente, e naquela época a gente ia uma determinada quantidade de vezes, hoje a gente vai menos, porque hoje a gente tem um condomínio todo encaixado dentro do padrão, os funcionários todos treinados, e a gente só realmente vai no condomínio quando a gente precisa atender alguém ou tem uma demanda um pouco mais emergencial, porque a gente acertou todos os processos do condomínio e a gente tem o tempo livre, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, estou com um computador, com um livro, não sei o quê. É daqui que eu faço as principais decisões dos condomínios, as decisões que envolvem fornecedores, contato com o pessoal das administradoras, uma série de coisas. Muitas das vezes, quando eu estou presente do condomínio e não tenho uma internet, eu não tenho uma estrutura, isso atrapalha, ao contrário, não ajuda. As pessoas às vezes não entendem isso. Entendeu? Então, o que acontece? O síndico, ele tem que sim, ele tem que estar preparado, o síndico profissional, o síndico morador também, com o resultado que ele vai apresentar para aquele condomínio. E aí isso vai depender da quantidade de vezes que ele vai estar presente ou não. É óbvio que você precisa, sim, ter uma quantidade de, sei lá, horas, dias presentes para que você possa atender aquele morador e mediar um conflito, fazer alguma outras coisas. Mas esse momento ele não precisa ser fixo, ele não precisa ser uma vez na semana, 2 vezes na semana. Você pode ajustar isso várias vezes ou poucas vezes de acordo com a demanda de cada condomínio. É o que eu costumo, eu até costumo dizer isso, né? Quando a gente vai nas reuniões, ou até mesmo numa seletiva para ir a uma assembleia, as pessoas costumam perguntar quantas horas você vai ficar no condomínio. Os plantões, né? Eu costumo dizer, assim como o Antônio bem colocou, o condomínio é uma engrenagem que funciona 24 horas, ela não para. Né? Então, e a necessidade do morador, ele não está fixado à sua disponibilidade, e sim a gente tem que se adequar à disponibilidade do morador. Então, não adianta eu falar, olha, eu estou no condomínio toda terça-feira, das 2 da tarde às 5 da tarde, e às quintas-feiras, das 18 às 22. Porque se o morador tem a necessidade de conversar comigo na segunda-feira, no horário das 10 horas da manhã, que é o horário que ele vai estar no condomínio, eu não posso dizer para ele, olha, você me procure na terça ou na quinta-feira, no horário X. Então, assim, é muito específico. Hoje a gente tem muitas formas do acesso, né, até do morador ao síndico. WhatsApp, e-mail, telefone. Então, a gente filtra muitas coisas por esses meios, né, tecnológicos e, claro, muitas decisões, muitas providências a serem tomadas, a gente tem que estar lá no escritório, a gente tem que estar lá fazendo as tomadas de decisões. Então, é muito prudente isso que o Antônio falou, e é bem verdade, a gente tem que estar, na verdade, a gente não tem que cumprir uma carga horária, a gente tem que estar à disposição do condomínio,
porque esse é o nosso trabalho 24 horas, porque as coisas acontecem a todo momento, de preferência aos finais de semana, depois das 10 horas da noite, de final de semana. As coisas costumam acontecer mais nesses períodos, né? Silmara, duas coisas para complementar o que você estava falando. A primeira, a maioria dos condomínios que eu assumi que estava parcialmente ou completamente destruído, eu assumi local de síndicos que estavam há 8, 10, 11 anos, que o cara estava presente 24 horas por dia no condomínio. E era a pior coisa que o condomínio tinha. A presença daquela pessoa não capacitada 24 horas. Exatamente. Isso é o pior que o condomínio tinha, entendeu? Então, se a gente fosse falar que a quantidade de horas presentes fosse sinônimo de qualidade, esses condomínios eles deveriam ser exemplo de eficiência. E, na maioria das vezes, são exemplo de ineficiência. Você tem ali a pessoa que não era para estar ali. Um bom síndico, porque a gente também, assim, eu ressalto muito, porque eu conheço síndicos orgânicos muito bons, e são muito apenas síndicos orgânicos que moram, são síndicos, e trabalham, e têm a sua atividade secular. E, no entanto, é aquela coisa, é um bom planejador, ele organiza bem as questões internas do condomínio, de modo que ele não está ali 24 horas, ele não está ali no horário comercial. Então, eu acho que as pessoas associam muito uma boa gestão a ver a cara do síndico dentro do condomínio. Que não é necessariamente só isso, né? E não é necessariamente só isso, exatamente. Você tocou num ponto também que eu no outro dia ouvi, eu estava acompanhando um portal, o portal Síndico Net, eu acho que todo mundo conhece, não sei o quê, e aí um especialista falou assim, o síndico, aí ele não falou se era profissional orgânico, falou assim, deve separar um dia no mês para poder atender os seus moradores. Eu falei assim, eu atendo pelo WhatsApp em 15 minutos. Em 20 minutos, eu dou respostas em no máximo 48 horas, e quando a resposta depende de mim, quando depende de outro, eu dou um feedback e vou correr atrás. Então, tipo assim, e às vezes eu até acho que eu deixo o pessoal mal acostumado, porque a gente trabalha, né, num ritmo, porque o que o condomínio tem de mais importante, a gente vai falar sobre isso, a Eli, ela sabe disso, o condomínio tem mais de importante, o que a gente tem de melhor ferramenta para trabalhar se chama informação. O síndico ou o síndico orgânico que trabalha com uma boa gestão da informação, ele tem o melhor trabalho possível, porque ele faz com que exista transparência, uma boa comunicação, diminuição de ruído, uma série de coisas, entendeu? E às vezes eu acho que eu acostumo mal as pessoas, às vezes se eu não der a resposta em meia hora, tem gente que já me cobra, e aí não vai responder, não? Assim, eu vou te mandar lá pro síndico, né? Tipo, lá falaram que o cara tem que atender uma vez no mês. Aí já viu, né? Muito bem, excelente. Sejam bem-vindos, o pessoal que está chegando aqui, né? Está chegando aqui o Leandro, também do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Estamos falando aqui com o Antônio e com a Silmara, síndicos profissionais que atuam com mais de 10 condomínios aqui no Jornal Síndico Profissional hoje. A ideia é trocar informações práticas para que vocês possam aí se integrar. O pessoal vai tentar ler aqui vocês, tá? Mas antes disso, eu queria aqui que puxaram também, que é a questão da comunicação. A última vez que a gente esteve no Rio de Janeiro, até a gente fez um congresso, e o foco desse congresso foi falar quando desiste de profissional. Era esse o gancho do congresso, era essa a ideia. E uma das coisas que a gente debatia era aquela promessa na hora da apresentação e não cumprir. Então, o condomínio desiste do síndico profissional e fecha as portas. Eles não querem saber nunca mais de síndico profissional naquele condomínio, né? Lembrando a todos que a gente tem muitos síndicos moradores que trabalham aqui com a gente, que participam, né? Então, como a Silmara falou, vários síndicos moradores que trabalham muito bem, não querem ser síndico profissional e querem cuidar do seu condomínio, participam de curso, participam de live, participam de tudo e cuidam muito bem. Trabalham, né, também, ou não trabalham e cuidam muito bem. Né? Mas a gente tem essa situação do síndico profissional não cumprir, o condomínio fecha a porta. Acabou. Aquele condomínio nunca mais não. Esse tema na última com a manager, com a administradora. Eu queria perguntar, Antônio, a comunicação. O que vocês já viram de situações em apresentações? E também vocês darem a dica de vocês, né? O que não prometer demais. Né? Eu vou falar atendimento 20 horas, do jeito que vocês falaram. Mas o que é do que eu vou cumprir? O que é coisa que vocês... Nossa, essa pessoa não vai conseguir cumprir as coisas que ela está aí. O que vocês já viram, assim, a apresentação do síndico profissional
que vocês perceberam, meu Deus, quando isso eles não vão conseguir fazer, isso vai dar problema, que o condomínio vai achar isso muito negativo na figura do síndico profissional, que eles não vão fazer isso. Tem alguma situação que vocês viram, principalmente na questão da comunicação com o morador, que vocês têm como dar uma dica aqui para o pessoal? Não prometam uma coisa que vocês não vão cumprir, porque isso é destruir um mercado que está em plena ascensão. O que você já viu, assim, Antônio, que você achou perigoso, a pessoa prometer demais? Nesse meu condomínio último, agora que eu entrei em Nova Iguaçu, com um condomínio de 105 unidades, eu participei de uma assembleia virtual, foram 3 horas, com 6 concorrentes. Foi uma boa assembleia, com gente qualificada. Mas eu vi coisas absurdas ali também, inclusive quase entrei num embate com um dos participantes pelo que ele estava falando, porque eu defendo muito essa questão do síndico profissional, da informação correta e outras coisas. E aí, nesse caso, aconteceram 2 situações. Uma, inclusive, é o que a Fabiana Schutz perguntou ali, né, sobre questão de redução de custo. Uma das coisas que eu nunca prometo numa apresentação de assembleia, eu vou reduzir os custos do condomínio. Você sabe por quê? Porque eu não sei se o condomínio está cumprindo com todas as obrigações que ele tem que cumprir. E nesse condomínio, assim que eu assumi, eu fui eleito com 80% dos votos nessa assembleia, eu descobri que, mesmo com aquela reclamação que o pessoal estava em cima da cota condominial, o condomínio estava há mais de 2 anos sem fazer manutenção para raios, há 1 ano e meio sem fazer limpeza dos reservatórios, uma série de coisas. Aí, como é que eu prometo que eu vou fazer a redução das cotas condominiais se eu não tenho obrigações legais e condominiais sendo executadas? Então, o Antônio nunca promete o seguinte: eu vou reduzir a sua cota condominial. Eu vou trabalhar para chegar e, de repente, conseguir, mas mediante ao trabalho, mas nunca numa promessa, numa assembleia. Uma outra coisa que aconteceu também, né, um candidato prometeu o seguinte: eu vou resolver o problema da inadimplência do condomínio. E aí eu estava ouvindo, né? Ele falou assim: não, porque se alguém chegar com uma dívida de 20 mil e me oferecer 18 mil, eu dou um jeito de aceitar e a gente resolve. Eu perguntei para ele e falei assim: vem cá, mas o síndico não pode dar desconto nem de juros, nem de mora, nem nada. Você vai tirar esses 2 mil como? Aí eu vou dar meu jeito. Eu falei assim: isso não está certo, isso não está seguindo a regra. O Código Civil é bem claro. Ele fala que exatamente, você não pode dar desconto para o inadimplente. E aí foi quase onde a gente entrou no embate. E aí eu falei para as pessoas também: pessoal, eu não faço nada que não está de acordo com as normas e com a lei. Eu tenho poder, no caso de negociar uma inadimplência, de repente, de fazer um parcelamento, analisando o risco, né, do recebimento, determinadas parcelas e tal. Eu só posso dar desconto de juros e multas se eu tiver uma alteração da previsão da convenção, com presença de 2/3 dos moradores, com tópico exclusivo para isso. Fora isso, eu não tenho esse direito e essa competência, não cabe a mim, entendeu? E aí, eu acho que foi muito por causa desse meu posicionamento, que eu trabalho muito certo com isso, muito técnico, que eu acho que o pessoal lá acabou me escolhendo também, entendeu? Porque eu não vou para uma assembleia para tentar enganar as pessoas. Eu sou transparente desde o início, desde o primeiro momento. No outro dia, uma assembleia, o pessoal me perguntou assim: tudo bem, Antônio, a gente está aqui para escolher, mas então você aceita fazer uma experiência de 6 meses? Eu falei assim: não, porque a lei não permite. A partir do momento que vocês escolherem o síndico vai ter um mandato vigente de acordo com o que manda a convenção de vocês. Agora, se você quiser que eu minta para você, eu vou dizer: aceito, entro no cargo e não saio. Mas eu não faço isso, porque eu sou uma pessoa transparente. O que eu vou dizer para você é o seguinte: quem foi eleito aqui nesse dia, ele vai ter o cargo até a próxima AGO. Então, não existe essa questão de 3 mesezinhos de experiência, 6 meses de experiência, porque o Código Civil não fala disso. O que aconteceu nesse condomínio? Eu também fui eleito, porque eu acabei sendo transparente desde o início, entendeu? Essa é a minha característica. Eu gostaria muito que os síndicos profissionais tivessem essa responsabilidade, que não se vendessem. Não é só questão financeira, não. É não se prostituir de uma forma de prometer coisas que não possam cumprir, ou que a lei não permite cumprir, ou que vão enganar aquela comunidade. É uma responsabilidade também com o mercado de síndico profissional, ser ético, ser transparente, ser competente. Com certeza. Eu já passei algumas experiências também, assim, de você ficar ridicularizada, da pessoa prometer situações que realmente não vai cumprir. Até síndico é um período de test drive. Se não gostou, não paga. Falei, gente, isso. Você quando você entra no...
Silmara, repete essa parte aí, repete. Eu estava numa assembleia onde um dos candidatos prometeu essa condição de que ele é o síndico test drive. Você testa, se você não gostar, você não paga. Eu achei um absurdo aquilo, porque eu falei, isso não existe, gente, porque o Antônio está aí, ele não me deixa mentir. Quando você entra no condomínio, os 3 primeiros meses que você mais trabalha dentro daquele condomínio, até você ajustar tudo para o condomínio andar. Então, como é que eu vou falar que você não vai me pagar nada, que você vai fazer um test drive comigo, se eu não... Silmara, é que o cara se baseia no princípio da renúncia, né? Aonde é permitido, né? Que o cara fala, o cara faz essa proposta, é o seguinte, se o pessoal não concordar, eu vou lá e renuncio. Mas se o cara desenvolver um trabalho e ele chegar e falar assim, não mereço renúncia, não quero renunciar, e aí? O que vai acontecer? Porque a lei fala o seguinte, todo síndico ele é eleito em assembleia, né? Ele tem que ser eleito, independente se é síndico profissional ou não. E a única forma de sair o síndico ele tem que ser destituído, ou ele pede renúncia. Ou então, quando termina o ciclo, ele apresenta ou não uma proposta de continuidade, né? Então, se não vai ter uma assembleia para pedir a destituição desse síndico, só sobra uma alternativa para que esse síndico saia do condomínio, é a renúncia. Então, o que acontece? Ele faz isso baseado na questão da renúncia. Mas e aí, se na cabeça dele fala assim, não, eu estou fazendo um bom trabalho, não, esse valor aqui está legal, né? E ele não quiser renunciar, como é que fica? Aí a história do síndico e o test drive vai para o espaço. Aí ele quer dizer que ele enganou esse pessoal, essa comunidade, lá no início, entendeu? E ele tem um respaldo da lei para ele não sair. Aí é que tá, entendeu? Essa é a pior parte. Excelente. Pessoal, agora a gente vai para o chat, tá? Mas antes disso, uma perguntinha de novo para eles. Eu gostaria no final de falar dessa questão de renúncia, né? Quando realmente não dá para continuar, porque tem vários fatores, né? Que às vezes não dá para continuar, o condomínio não está querendo continuar. E, né, dessa questão da renúncia, queria que falasse dessa ação. Porque para a gente, né, estamos aqui no espaço de jornalismo, né? Trabalhamos com comunicação, e para a gente é fundamental esse processo da comunicação, como o Antônio falou. O que vocês já viram, o que vocês deixam de dica com relação ao processo da comunicação? Porque para o morador, aquele que desconhece essa questão de síndico profissional, para ele é muito importante como é que eu vou falar com o Antônio, gente, como é que eu vou falar com a Silmara? Ela não mora aqui do lado, ela não mora aqui, a frase é essa que eles falam, né? Como é que eu vou falar com eles? Então, nessa hora vem muita promessa de algumas pessoas, como é que vai ser essa comunicação. Então, eu queria que vocês deixassem a dica que vocês possam deixar, no sentido, gente, comunicação tem que ser, né, da melhor forma possível com eles, mas sem prometer que vocês não vão cumprir. Então, eu queria que você, Antônio e a Silmara, falassem o que vocês falam para eles com relação à comunicação, para deixar eles tranquilos, que vão falar com vocês, mas, ao mesmo tempo, sem prometer uma coisa mirabolante que não será cumprida. Antônio, qual que é a tua dica de comunicação com os condôminos? Comunicação é tudo no condomínio. É a principal, como eu falei, a principal carta que o síndico tem para fazer um trabalho de sucesso. Mostrando transparência, mostrando dedicação, uma série de coisas. Quando eu mando a minha proposta, eu normalmente sinalizo quais são os canais que a pessoa vai ter comunicação comigo. Então, as pessoas têm o meu telefone, elas têm o meu WhatsApp, elas têm um e-mail da confiança, né, para elas entrarem em contato também. E eu utilizo 2 coisas. Tem administradora que tem o próprio aplicativo. Então, eu oriento os moradores a ir para o aplicativo da administradora e juntos a gente vai e trabalha ali. E eu trabalho também com o aplicativo em locais que não tem o aplicativo da administradora. Então, eu ofereço pela confiança, isso não é um custo que é do condomínio, é meu, eu tenho um pacote, e as pessoas utilizam o aplicativo. Por quê? Uma das coisas que eu não faço de jeito nenhum, eu não faço parte de grupo de morador de WhatsApp. Jamais. Entrei uma vez para nunca mais. Por quê? Porque o sucesso do síndico profissional, uma das coisas que envolve o sucesso do síndico profissional é que ele tem que levar a sério o trabalho dele e ser o mais técnico e administrativo possível. Então, significa que ele não deve se envolver emocionalmente com aquela comunidade, para que ele mantenha o princípio da imparcialidade, para que ele não defenda um grupo, para que ele não tome raiva de um outro grupo, coisa que, Silmara, quando éramos síndicos moradores, era impossível. Eu tenho inimigos mortais até hoje dentro do meu condomínio, porque eu multei alguém, ou botei a van do cara para fora,
Eu juro para você, até hoje tem gente no meu condomínio que me detesta. Já fizeram campanha uma vez na internet falando mal de mim, não sei o quê. Porque eu fui lá e matei, eu multei o cara. Porque ele, em vez de fazer um churrasco para terminar às 10 horas da manhã, ele terminou às 3 da madrugada e achou que estava certo. Entendeu? Então, tipo assim, isso faz parte muito até do universo mais do síndico orgânico do que o síndico profissional. O pessoal respeita mais o síndico profissional. E aí, quando eu mando a minha proposta, eu dou sugestão de atendimento de horários. Né? Tipo assim, de 8 da manhã até 8 da noite, tem aqui todos os meus canais. Qualquer coisa diferente que saia desse padrão de 8 da manhã, 8 da noite, se possível, só emergências. E a emergência eu peço para a pessoa me ligar. Entendeu? Por quê? Porque o síndico, pessoal, ele é uma pessoa, ele tem família, eu tenho esposa, tenho 2 filhos, e eu preciso descansar, eu preciso botar minha cabeça para descansar, eu preciso ver televisão, eu preciso me informar com as notícias do dia a dia, eu preciso ter uma boa noite de sono, sabe por quê? Porque no dia seguinte eu tenho que estar preparado para dar mais resultado nos condomínios que eu trabalho. Então as pessoas precisam entender que eu preciso ter os meus horários. Final de semana, a mesma coisa. Pessoal, se me mandarem mensagem no WhatsApp, que são coisas triviais ou e-mail, eu respondo lá na segunda-feira. Eu atendo no final de semana questões emergenciais. Já teve casos que eu tive que sair de onde eu estava e correr da minha. Era um vazamento, alguma coisa assim, e a gente foi resolver. Fora isso, a gente atende administrativamente na segunda-feira. Por quê? Porque as crianças querem ir para um parque de diversão. O Antônio quer passear no shopping, eu quero poder jantar também, dar uma descansada. O Antônio gosta de praia, entendeu? Uma série de coisas. Se eu não tiver esses momentos, sabe o que acontece? O Antônio deixa de ser um síndico de referência e vai passar a ser um síndico medíocre, porque ele não descansou, porque ele não descansou a cabeça dele, e as pessoas precisam entender. Está estressado, né? Exatamente. Agora, muito o que acontece é o seguinte: eu pago a você, você tem que se virar em não sei o quê. Infelizmente, uma das coisas que eu mais combato hoje em dia, e que tem muita gente fazendo isso, tá? O pessoal tem visto o síndico profissional como um mero prestador de serviço. O síndico profissional não é um mero prestador de serviço. O síndico profissional, ele é o representante daquela unidade, daquela comunidade eleito. Tem muita gente que hoje em dia fala assim, cadê o contrato, cadê o contrato? Meu principal contrato é a ata de eleição que me escolheu para aquele condomínio baseado na proposta que eu enviei. Então, eu não sou uma pessoa contratada, apesar que tem um nicho que hoje em dia leva, e eu combato um pouquinho esse nicho, porque eu já vi contrato que fala o seguinte, eu sou completamente contra, e tem pessoas que são síndicos profissionais aqui que podem opinar a favor ou contra, eu tenho o meu posicionamento. Pessoal, tá aqui meu contrato, eu sou síndico, se eu precisar atender uma emergência de madrugada, eu vou cobrar mais R$150. Se eu precisar atender no final de semana, eu vou ter que cobrar mais R$200. Eu não concordo com isso. Porque, nossa, que absurdo isso. Mas eu já vi e tem. E aí já me perguntaram se eu fazia a mesma coisa. Eu falei assim, não, porque eu entendo da minha responsabilidade, entendo do que eu tenho que fazer. Entendeu? E eu sou contra muito essa questão de levar o síndico profissional para ser um mero prestador de serviço, e tem síndico profissional que tem se colocado nessa posição, montado contratos absurdos como esses que eu te falei. Infelizmente, eu tenho... gente, um tema para a gente fazer outro encontro, hein? Para falar disso. É isso aí. Porque essa é uma realidade, isso é muito sério. Eu falo que a comunicação dentro do condomínio é uma peça fundamental. As pessoas costumam dizer que eu acabo até pecando pelo excesso, mas não. Que um condomínio onde as pessoas sabem do que está acontecendo, isso é muito importante. Eu tenho os meios de comunicação também, já na minha proposta, eu já dimensiono ali quais são os canais de comunicação, não faço parte de grupo de WhatsApp de nenhum dos condomínios, fiz parte, me colocaram, eu pedi licença e me retirei. Por alguns fui muito mal vista nesse momento, porque é aquela coisa, a gente tá... Se você pegar meu WhatsApp agora, eu acabei de limpar ele. Se você... Daqui a pouco você vai ver, tem um monte de mensagem. A gente atende vários condomínios. Então, um grupo de WhatsApp de moradores, quando você vem lá, tem 200 mensagens, e você não tem como começar lá de cima para ver o entendimento, e no meio do caminho, autoajuda, eu estou vendendo coisa, e o síndico, ele não me retornou, então, assim, você não consegue. Então, o meu modo de comunicação dentro dos condomínios, como o Antônio falou, existem os aplicativos hoje que facilitam muito a nossa vida, né, da administradora, o nosso também,
que a gente cede aos condomínios. Eu tenho um modo de comunicação através de linha de transmissão, não é grupo de WhatsApp, né? A linha de transmissão é um canal onde você consegue disparar comunicados assim instantaneamente para todos, e você fala com todos ao mesmo tempo e cada um fala somente com você. Então, assim, falo com todos ao mesmo tempo e todos só falam comigo. Porque justamente por conta dessa questão de grupo de WhatsApp, desses. A pessoa, é o que eu costumo dizer, as pessoas são muito corajosas atrás de uma tela de um celular. Quando você vai lá no tete-a-tete com a pessoa, é uma outra pessoa que você encontra ali. Então, eu aposto muito nisso. Eu consegui quebrar muito a minha timidez ao longo desses anos. Eu também me comunico com as pessoas através de vídeo, com os moradores através de vídeo. Então, quando eu vejo que é algo que precisa ser explicado de forma mais didática e que o comunicado vai ser aquele textão que ninguém lê, eu abro um vídeo e posto para os moradores explicando o que está acontecendo, o que está a tomada de decisão ali que foi necessária realizar para que as pessoas entendam. Então, então, hoje é muito fácil você ter o acesso com o gestor. Antigamente, não. Antigamente, nós não tínhamos esses meios de comunicação. E lá naquela época funcionava também. E hoje a gente tem muito mais facilidade, muito mais acesso. Então, eu falo que uma ferramenta muito importante, que nem a questão da linha de transmissão, a única coisa que eu peço para os moradores, salve o meu contato, porque a linha de transmissão você precisa dos dois estarem conectados. Eu salvo o teu contato, você salva o meu e a gente consegue se falar. Você consegue receber as transmissões. Então, é um instrumento muito fácil, assim, muito rápido de comunicação. Eu também tenho essa questão aí, como o Antônio colocou, a gente tem uma linha aí de WhatsApp, né, até às 8 horas. Após as 8 horas, a gente criou um outro número de WhatsApp, onde as pessoas que forem colocar ali situações emergenciais, por isso eu conto com o meu preposto, que é o meu esposo, né? Então a gente está sempre junto, e a gente também filtra bastante essas questões aí. Domingo, ao meio-dia, a pessoa querendo tirar a segunda via do boleto do condomínio. Então, gente, espera segunda-feira que você pode me pedir isso aí, e até a gente poder dizer para você que você tem que direcionar a gente não faz autogestão e quem emite os boletos é a administradora. Então, excelente. Essas coisas aí, a forma de comunicação é muito fácil. Hoje, mais do que nunca, o morador ele tem muito acesso ao síndico, tem vários meios de comunicação com o síndico, sem ser de WhatsApp, né? Excelente. Gente, a gente tem que marcar mais um encontro, né, com o Antônio e com a Silmara, porque da fala deles vai despertando outros assuntos. Eu vou agora para o chat, mas da fala deles já me despertou o assunto da lei de stalking, né, nessa questão que a Silmara colocou, que as pessoas tomam muito coragem na internet e na escrita, mas de frente é outra coisa, né? Na frente a coragem muda, né? Então, esse assunto é muito importante, não só nos condomínios, em tudo, né? Mas a lei de stalking é um crime de stalking, né? É um assunto que a gente falar muito, então, com certeza vocês têm muita questão aí para contar, né, de pessoas que xingam o morador, xingam o funcionário, xinga o síndico também, xinga a administradora, ofende e esquece, né, que a internet não é uma terra sem lei, tem lei grande e grave, né? Então, lei de stalking é um assunto aí que a gente vai deixar para um outro pôr do sol com a Silmara e com o Antônio. E agora a gente vai para o chat, tá? Vocês guardam esse tema que a gente vai convidar vocês novamente para falar sobre, né, crimes, né, nessa questão de ofender as pessoas dentro de condomínio, né? Ofender morador, ofender funcionário. Olha só, Antônio e Silmara, então o pessoal colocou aqui alguns comentários e algumas perguntas, tá, gente? Você pode colocar perguntas para eles. A primeira que veio aqui, a Priscila perguntou uma questão bem específica do condomínio dela, do trabalho dela mesmo, né? Então, só se vocês tiverem alguma prática para comentar com elas, para ela sobre isso, Silmara e Antônio, gostaria de saber como funciona a regra referente à caçamba prestando serviço ao condomínio, no caso de não ter uma vaga reservada, onde pode ser colocada. Quais as seguranças e proteção? Se vocês tiverem uma prática com relação a esse assunto, e ela complementou aqui, ó. Existe um problema no condomínio que eu moro e gostaria de saber a solução sobre isso.
como solucionar, já que é proibido estacionar carros fora da vaga. Da mesma forma, seria para ficar uma caçamba. Esse assunto aqui dela, acho que ela é moradora, acho que a pessoa é moradora de condomínio. Esses comentários que vocês tiveram uma experiência sobre isso, vocês podem comentar aqui com ela com relação a esse assunto, Antônio e Simara. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que respeito muitas regras, mas entendo pelo bom senso que elas foram feitas para fazer com que exista o melhor para todos dentro do condomínio. Então, se é um condomínio onde as vagas são todas demarcadas, delimitadas, que eu não tenho sobra de vagas, é óbvio que eu não coloco uma caçamba de lixo na vaga, porque aquilo ali vai prejudicar alguém ou alguma coisa. Com certeza a convenção diz, vaga de carro não é local para você guardar outras coisas, tal, só pode veículo. O que a gente faz? A gente bota a caçamba na calçada, porque existe autorização dos órgãos legais para que ela fique na calçada. Inclusive, as empresas que trabalham com caçamba sabem que ela pode ficar na calçada e não podem passar, se não me engano, de 2 dias, elas têm que ser retiradas, né? Então, existe todo um processo já em relação a isso. Agora, se eu tenho um condomínio que me dá uma flexibilidade de uma vaga de visitantes, alguma outra coisa assim, ou um espaço ocioso dentro do condomínio, eu faço a interpretação que é o seguinte, aquela caçamba, se for para o interesse comum do condomínio, uma obra nas áreas comuns do condomínio ou alguma outra coisa, a gente arruma um jeito de colocar ela ali, porque no final é a comunidade que vai se beneficiar daquela situação. É óbvio que se for uma questão de um morador apenas, a gente conversa e tenta definir em assembleia esse processo através do seu regulamento interno. Pessoal, olha só, vamos botar aqui no regulamento interno, se o morador estiver fazendo uma obra na casa dele, naquela área ociosa ali, a gente libera para ele colocar a caçamba, é ele que vai arcar com os custos da caçamba, podemos ceder o espaço, não sei o quê. Tudo que é combinado no condomínio com as partes principais não tem chance de dar errado. Por quê? Porque tem respaldo legal. Que tem respaldo administrativo, entendeu? Então, o que acontece? Agora, precisa ter responsabilidade, muitas das vezes, coragem para fazer o que precisa ser feito, entendeu? Essa é a grande questão. Eu vejo muita gente errando, por quê? Porque a pessoa, muitas das vezes, não sabe... Eu já vi síndicos errando, às vezes, porque o síndico não conhece a própria convenção do condomínio, o regulamento interno. É um dos maiores erros. Não sei se a gente vai falar sobre os maiores erros dos síndicos aqui, mas, tipo assim, para mim, um dos maiores erros é esse, não conhecer a convenção e o regulamento interno do próprio condomínio. A convenção e o regulamento interno do condomínio tem que ser livro de cabeceira. Entendeu? Tem que estar ali, você tem que ter decorado. Eu tenho, dos meus 11 condomínios, pelo menos 90% de todas as convenções de regulamento interno decoradas. Quando a pessoa vem perguntar comigo, eu tenho a resposta, na maioria das vezes, na ponta da língua. E olha que são convenções, muitas das vezes, completamente diferentes de um local para o outro. Quando eu não tenho ela decorada, ou quando às vezes me dá, elas andam comigo, impressas na minha pasta. Se eu tenho alguma dúvida, eu paro naquela hora mesmo, para isso um instantinho. Eu pego o material, pego a pasta do condomínio, tá ali a convenção, vamos sentar aqui, vamos dar uma olhada, não sei o que e tal, a gente senta e eu passo a informação que precisa. Entendeu? Estamos voltando a falar sobre qualidade de informação, né? Então, o trabalho tem que ser muito baseado nisso, em cima das informações que você tem do condomínio e, muitas das vezes, do bom senso que você tem que ter para você resolver o problema daquela comunidade. Tem casos até que a gente pega, falando sobre essa questão de caçamba, que há condomínios que permitem que a caçamba seja estacionada na vaga. Por exemplo, eu estou fazendo uma reforma na minha unidade, no meu apartamento, e eu vou ceder ali a minha vaga de garagem para ser colocada, estacionada a caçamba ali. Eu tenho um condomínio assim, por isso que eu estou dizendo que a gente estipulou, então, já que era uma coisa que já era comum ali dentro, isso aí concordado com todos, não fala isso na convenção, fala que a vaga de garagem é destinada para um veículo, né? E onde hoje a gente vê, né? Tipo, a vaga de garagem ela é para um veículo, e as pessoas colocam o veículo e a moto, né, na frente. Então, nesses casos aí, a gente estipulou um termo de responsabilidade, a pessoa vai assumir um risco, né? Porque ela vai deixar a caçamba dela estacionada na vaga dela, porém, qualquer dano aos carros vizinhos é de responsabilidade. Então, quando você devolve para a pessoa a responsabilidade do risco, muitas vezes a pessoa desiste de colocar essa caçamba na vaga de garagem e põe na rua que é autorizado.
Então, mas de repente, para não ter aquela dificuldade, aquele trabalho de levar o entulho até a rua, tal, aí acaba colocando. Mas depois que nós instituímos esse termo de responsabilidade, onde a pessoa assume total responsabilidade sobre os veículos estacionados ao lado, essa situação reduziu muito dentro desse condomínio específico que eu estou falando. O Rui tocou num ponto interessante, Silmara, que é o seguinte: isso aconteceu num condomínio que eu estava. O condomínio tinha um espaço para caçamba, só que acontece, o caminhão que vai pegar a caçamba, que é um caminhão normalmente mais pesado, né, que vai carregar o peso da caçamba, quando ele passava em cima dos bueiros, destruía os bueiros, né? E aí a gente teve que... O que a gente fez no seguinte? Bom, se é permitido, se nós vamos colocar a caçamba aqui, mas nós temos problema com o caminhão que vai pegar e aterrissar a caçamba, o que nós fizemos? Nós montamos toda uma estrutura. Trocamos os bueiros por bueiros reforçados, entendeu? E consultamos a construtora. A construtora passou a informação para a gente que não tinha nenhum problema daquele caminhão com aquelas toneladas aqui transitar por aquele local, porque tem alguns locais que tem problema, entendeu? Não foi projetado para passagem daquele tipo de transporte, foi projetado para passar carro, para passar moto. Então a gente consultou, teve uma resposta positiva da construtora. O que nós fizemos? Trocamos os bueiros, trocamos as questões que estavam no caminho e a gente conseguiu dar uma alternativa para continuar fazendo o processo de saída de caçamba. Excelente, né? Ele comentou do Rui, a Fabiana também comentou aqui, nosso condomínio pode colocar caçamba na vaga, desde que não ultrapasse o espaço de cada morador. Quero aproveitar também para dar umas boas-vindas para a Michele, da BR Condos, que está aqui conosco, BR Condos Tijuca, né? Falando aqui, dando um oi para o Antônio, para a Silmara, e a Michele estará conosco na semana que vem, e já deixo convite aqui para o Antônio, para a Silmara, para todos vocês também, para estarem conosco, que a Michele vai trocar ideia de tecnologia, vai falar conosco aqui com o olhar da idade administradora, estará conosco a semana que vem. Bem-vinda, Michele. Michele é maravilhosa, né? Desse grupo de mulheres maravilhosas que tem no universo condominial, esforçada, inteligente, merece todo o carinho das redes sociais. Muito bem, seja bem-vinda, Michele. Olha só, o Rui tem uma pergunta aqui. Pessoal, eu estou lendo as perguntas aqui, se eu pulei alguma, vocês podem repetir a pergunta, tá? Qual a estrutura que vocês montaram para administrar acima de 5 condomínios, sabendo que o honorário seria mais alto que o síndico de uma unidade? Ele quer saber de estrutura, né? Uma sugestão de vocês, passei de 5 condomínios, posso continuar sozinho? Depende do número de unidades, né? Consigo levar sozinho? Eu já assessorei síndico que também tinha 10 condomínios, sozinho, sem um assistente, né? Quando vocês acham que é necessidade de assistente? E lembrando que nós temos síndicos aqui que querem trabalhar com vocês, tá? Então, temos o Breno, temos o Rui, temos a Fernanda, temos vários. Então, podem falar. Antônio, estrutura. Bom, eu, como eu falei, eu atendo condomínios hoje em dia que variam de pequenas unidades, 8 até o condomínio que varia de 100 e poucas unidades. Não escolhi esse nicho que chegou até mim. A grande maioria dos condomínios que eu atendo hoje em dia, Rui, elas demandam, na maioria das vezes, de uma visita semanal, em torno de 2 a 4 horas. Então, às vezes, eu tenho, por exemplo, terça-feira, vou dar o exemplo aqui da minha estrutura, deixa eu ver como é que é aqui, ó. Terça-feira aqui na parte da tarde, tá vendo? Tá aqui, ó, Botafogo, Copacabana, já tenho, eu tenho que fazer essa organização, senão eu não consigo. Então, o que acontece? Botafogo, Copacabana e Catete. Esses condomínios aqui, eles têm em torno de 30 a 50 unidades. Como eles estão todos eles muito bem organizados e eu tenho os zeladores nas suas funções corretas, a portaria desenvolvendo seus papéis, eu preciso, na maioria das vezes, passar lá uma vez na semana. Terça-feira de tarde, na maioria das vezes, eu passo lá. Então, na terça-feira de tarde, eu consigo atender 3 condomínios. Poderia até atender mais, se eu quisesse extrapolar um pouquinho o tempo. Mas aí, o que eu faço? Eu trabalho, depois vou buscar o meu filho na creche, eu tenho essa flexibilidade para poder fazer algumas outras coisas. Então, só na terça-feira de tarde, eu consigo fazer 3 condomínios. Eu permaneço ali entre 1h30 e 2 horas em cada um, entendeu? E consigo dar o atendimento de excelência. Quando as coisas estão muito boas e eu não tenho, às vezes, que liberar um documento, que eu não tenho que atender um morador, que não tem uma demanda específica para mim, muitas das vezes eu vou lá de 15 em 15 dias. Eu não vou uma vez por semana. Por quê? Porque o condomínio ele consegue, como a Silmara falou, quando as engrenagens elas estão funcionando da forma correta, eu posso deixar o condomínio fluir e posso ter liberdade para poder estar aqui, ó,
pensando e fazendo a estrutura de uma possível assembleia, de uma possível reunião, de uma possível operacionalização de manutenção dos extintores, mas a grande maioria dos meus condomínios ela funciona dessa forma, organizada. Isso me dá possibilidade de eu conseguir, às vezes, num dia atender 4, 5 condomínios, entendeu? E aí eu consigo, ainda sozinho, né? Eu vou começar um processo de contratação agora, né? Mas ainda sozinho, atender os condomínios que eu administro. Essa situação que o Antônio contou é tão real que nós já tivemos caso de síndico que morava em Curitiba, mora ainda, e era síndico profissional de São Paulo 5 anos, assim, 2 gestões, né? E ele era síndico profissional de São Paulo, só que morava em Curitiba. E o outro que mora em São Paulo e é síndico na Bahia. Esse eu conheci essa história ali. Essa história do síndico de São Paulo que atende na Bahia. Se ele propõe o resultado que aquele condomínio quer alcançar e ele consegue desenvolver isso lá de São Paulo, parabéns, condomínio, você fez uma excelente escolha. Por quê? Porque o síndico ele tem que mostrar os resultados que a sua comunidade precisa, independente de onde ele está. Com certeza. Muito bem. Então, aí que a gente vê essa situação que a gente falou um pouco antes, do tempo no condomínio, né? Se você chega nesse patamar da Silmara, do Antônio, e vocês estão assistindo também, cuida direitinho no condomínio, aquela questão de 3 vezes por semana, ou 4 vezes, às vezes nem vai ser necessário ir, né? Mas atender todas as demandas deles, do jeitinho que eles pediram, né? Então, dá para, de vez em quando, sim, não vai precisar ir lá, né? Mas desde que esteja cuidando muito bem, como é o caso dos dois, e de vocês que estão aqui com a gente, né? Silmar, conta aí, comenta essa situação que o Rui colocou, de estrutura, comenta para a gente também no seu caso. Então, eu aumentei a minha estrutura de acordo com a demanda que chegou para mim. Então, eu falo assim, até 3 condomínios, eu atuava sozinha, até mesmo sem o meu esposo, né? Eu atuava no condomínio onde eu moro, né? Foi quando chegou o primeiro condomínio onde eu passei a atuar profissionalmente, veio o segundo, e como nós estávamos ali já no terceiro condomínio, no quarto condomínio, aquilo ali já começou a me sobrecarregar um pouco, e o meu esposo também com conhecimento, né? Tudo direitinho. Ele conhece o Adalberto, né? Também participou de workshop, tudo, né? E aí a gente teve uma conversa, né? A gente sentou, conversou, e ele agregou a experiência dele, porque ele tem uma experiência muito grande na parte de tecnologia, na parte de manutenção, né? E ele trabalhava na área de TI, né? E aí acabou que ele se juntou a mim e a gente começou ali os dois trabalharem aí com os condomínios. Quando a gente chegou por meados aí do 10º condomínio, do 9º para o 10º condomínio, onde nós atuávamos apenas nós dois, a gente já ampliou um pouco mais. A gente falou, não, agora a gente vai ter que abrir um pouco mais o leque, né? A gente vai ter que aumentar um pouco mais a nossa estrutura para atender esses 10 condomínios. Hoje a minha equipe é formada por 4 pessoas. Eu, o Adalberto, que é o meu síndico preposto, meu esposo, e mais 2 pessoas que me auxiliam, né? Na parte de vistoria, nos condomínios, internamente no escritório também. Foi muito interessante que numa assembleia que eu fui me apresentar, uma moradora perguntou para mim, acho que na ocasião eu tinha 12 condomínios. Você tem 12 condomínios? Não é muito condomínio? Ela fez essa pergunta para mim, eu achei muito prudente para mim poder dar a resposta que eu dei ali na hora, que eu acho que ali convenceu todos os presentes e houve um entendimento e eu fui eleita naquela assembleia. Você tem 12 condomínios, mas você vai conseguir atender mais um? E a minha resposta para ela foi a seguinte: a minha estrutura ela aumenta de acordo com a demanda que eu recebo. E se eu não tivesse condições de atender o 13º condomínio, jamais eu teria entrado nessa concorrência e jamais eu estaria aqui me apresentando para vocês. Então, é dessa forma. Então, quando eu comecei lá atrás, eu era sozinha, eu administrava, até o momento que eu
comecei a falar, isso está me sufocando, isso está me privando da minha vida familiar, do meu descanso. Então, eu comecei a entender, porque o síndico não é só querer ganhar o honorário, e sim, você tem que prestar um bom serviço. E muitas vezes você prestar um bom serviço é investimento. Então, foi onde a gente estruturou melhor, porque até o 5º condomínio ali, acho que até, se não me engano, até o 7º, 8º, eu trabalhava na minha casa, eu tinha a minha estrutura na minha casa. E aí quando a gente começou a entender que nós tínhamos que receber síndicos que queriam conhecer a tua empresa, a gente passou aí, a gente saiu, tirou essa estrutura de home office, para uma sala comercial, onde a gente está até hoje. Então, ali, tudo, acho que fala, é uma escada, tudo é um crescimento. Então, a minha estrutura, ela aumenta de acordo com a minha demanda. Então, se amanhã eu pegar um condomínio, que eu veja que essa estrutura de 4 pessoas que atua hoje não consegue atender, ou nós vamos atender de uma forma precária, não da forma que a gente gosta de atender, nós vamos trazer uma nova pessoa para a nossa equipe, qualificada, capacitada, para poder dar o melhor atendimento. E para isso existe o investimento, sem dúvida nenhuma. Legal. Muito bom. E foi bem essa chamada que a gente fez para vocês, né? Síndico com mais de 10 condomínios. O último evento presencial que a gente fez em São Paulo, a gente recebeu o Leonardo de Brasília, e na época ele estava com 15 condomínios. E ele foi para São Paulo, nesse nosso evento, para trocar ideia com os síndicos presentes. O Afonso, acho que deve estar aqui com a gente no chat, acho que o Afonso estava conosco nesse evento, que a ideia dele era essa mesmo. Ele chegou a 15, condomínio clube em Brasília, com a sócia dele lá, em Brasília, e ele estava nesse momento que a Silmara falou, e que o Antônio está, de uma mudança de estrutura, porque estava crescendo no ponto que precisava compor uma equipe de uma forma diferente. Então, é muito bacana esse nosso debate, síndico com mais de 10 condomínios, porque a gente tem síndicos, nosso ideal da sindicatura é que você chegue a 30, 40, 50, e cada vez vai gerando emprego. Porque tem gente nesse Silmara, Antônio, que trabalha muito bem em condomínio, gosta, ama condomínio, só que não quer ser dono de uma empresa. Não, quer trabalhar com o Antônio, quer trabalhar com a Silmara, né? Quer estar numa boa equipe, mas não quer marketing, captação, né? Que é o processo, né, que a gente atua aqui no nosso trabalho também, né? Sim. A Jaqueline aqui, que é uma síndica lá do Nordeste, fez curso comigo, né? Fez uma pergunta: Antônio, como chegar nessa organização? Eu respondo muitas das vezes com várias coisas, mas posso falar 5 coisas. Primeiro, você tem que ter um bom plano diretor dentro do condomínio e executá-lo ele com organização. Você tem que ter um bom plano de contingência. Nesse plano de contingência, você tem que treinar as pessoas que são também parte importante da engrenagem do condomínio: zelador, portaria, limpeza. Você tem que ter uma boa comunicação, e aí você tem que ter um aplicativo, ou usar o aplicativo da administradora, alguma coisa para que você, mesmo distante, você consiga, por exemplo, nos dias que eu não estou nesses condomínios, mas todo dia eu entro em contato com as minhas equipes do condomínio. Todo dia eu atendo uma ou outra demanda de um condomínio desse, mesmo às vezes indo uma vez por semana, mas o meu trabalho não é só presencial, vamos lembrar disso, o meu trabalho também é de longe. Você tem que ter, sim, o apoio, a ajuda de uma boa administradora, que facilite o teu trabalho, que te dê condições, que o consultor, ou que a estrutura, ou que o programa que aquela administradora usa, independente de ser só virtual, não sei o que, mas você tem que ter um bom trabalho de pessoas por trás de você para sustentar e te dar condições de você otimizar o seu trabalho, entendeu? E você tem que saber ouvir e a responder à demanda dos seus moradores. Agora, como é que você chega a montar isso tudo? É com o tempo, não é de uma hora para outra. Exatamente. Né? Exatamente, por exemplo. Lembra que você falou, Eli, que negócio de renúncia? Você quer tocar na renúncia agora ou quer você voltar em outro ponto? Porque a renúncia tem muitas vezes também que faz parte desse processo de maturação que a gente está falando aqui de organização. Posso falar um pouquinho sobre renúncia? Pode sim, pode. Eu quero que vocês dois comentem esse assunto. A gente já vai terminar as perguntas aqui do chat, tá, gente? Mas eu quero que eles falem desse assunto de renúncia, que é muito importante destacar. Eu quero que eles falem, tá? Eu quero que vocês falem sobre renúncia. Quero falar com vocês sobre isso. O primeiro entendimento de um síndico profissional, ele tem que entender que ele é síndico profissional dentro do condomínio. Fora, ele é uma empresa. Então, aqui, eu estou representando a categoria de síndico profissional, mas eu sou um empresário.
Eu sou sócio e diretor da confiança. Então, eu tenho que ter esse entendimento. Eu sou empresário, eu tenho que pensar na estrutura da minha empresa, nas finanças, no investimento, propaganda, uma série de outras coisas, desenvolvimento de rede social, isso tudo que eu estava conversando hoje com você ali, não sei o quê. Então, como empresa, você tem que se estruturar, porque se você quiser ter 10, 15, 20 condomínios, você não vai conseguir sim ter essa administração. Da administração da sua própria empresa, né? Falando sobre renúncia, eu já renunciei 2 vezes, 2 condomínios, entendeu? O primeiro foi um caso assim bem atípico. Eu tinha um condomínio na Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro, um local hoje em dia dominado pela milícia, dominado por criminosos mesmo, não sei o quê. E aí eu estava nesse condomínio há 6 meses, e aí o pessoal da milícia bateu na porta do condomínio e falou o seguinte: olha só, a gente vai cobrar pedágio, cada apartamento vai ter que dar X. E eu, tudo bem, tá, não sei o quê, eu vou falar com os moradores e tal. Aí chamei uma assembleia emergencial, falei, olha, tá uma situação complicada aqui e tal. Os moradores, não, nós não vamos pagar e tal, esse pedágio, isso e aquilo. Aí chamei lá o representante, né, da milícia e falei assim, o pessoal ficou, ele falou assim, se a gente não cobrar dos moradores, quem vai ter que pagar é o síndico. No dia seguinte eu renunciei ao cargo. Porque eu não ia pagar pedágio para criminoso. Então, tipo assim, muitas das vezes você tem que saber fazer a análise se onde você está, se realmente é o melhor local ou não. Eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa cristã, e muitas vezes eu falo, dependendo da situação que Deus te traz, é livramento. Entendeu? Essa foi a primeira questão. A segunda, eu entrei no condomínio perto da minha casa, eu até conhecia o senhor lá que tinha uma lojinha na parte de baixo desse condomínio, ele pediu para eu fazer uma proposta, eu fiz. Era um condomínio bonito, legal, estava muito pendente de muitas obrigações. O antigo síndico estava 6 meses em Portugal. Como é que o cara fazia administração de Portugal? Eu não sabia, porque ele não fazia administração de Portugal. Ele jogava para qualquer pessoa fazer ou administradora fazer, só que a administradora não tem poder de síndico, aí é que tá, né? E aí eu entrei lá. E aí o que acontece? Comecei a levantar a vida do condomínio como eu sempre faço, né? Aqueles primeiros 3 meses, no início da montagem do plano diretor. Aí descobri que a loja de um dos conselheiros, que foi que me levou para lá, pela convenção tinha que pagar metade da cota condominial. Tinha 10 anos que o cara não pagava nada, nenhuma cota condominial. E na convenção era explícita isso. Aí eu descobri também que na garagem não podiam carros de grande porte. O cara tinha uma S10 cabine dupla. E ele estacionava no estacionamento, o próprio conselheiro. Aí eu depois descobri que o carro de uma outra conselheira, o carro do marido dela, estava abandonado na vaga, acumulando poeira, rato, não sei o quê. Não era permitido pelo regulamento interno. E o carro do filho da outra conselheira também estava na mesma situação. Então eu levei para eles numa reunião de conselho e falei assim, precisamos acertar todas essas coisas aqui, porque elas estão em desacordo com a questão do condomínio. O conselho passou a conspirar contra a minha administração. Porque o maior inimigo, eu já falei isso para ele, quando a gente for falar, algum dia, se for falar de pessoas que fazem stalking, pessoas que ameaçam não sei o quê, é porque o maior inimigo de quem trabalha certo é a pessoa que está errada. Ela é a maior inimigo. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a atrapalhar a minha gestão, entendeu? De uma forma que eu virei e falei o seguinte, vem cá, então eu não fui chamado aqui para resolver o condomínio, eu fui chamado aqui para quê? Atender o interesse individual de vocês, ou só para ter alguém aqui? Não. E eu entreguei o cargo. Porque eu não me sentia bem, era um local onde eu não deveria estar, entendeu? Então essas foram as 2 renúncias que eu tive até hoje, de vontade própria. Por quê? Porque eu simplesmente olhei e falei o seguinte, eu não vou conseguir desenvolver um bom trabalho aqui. Eu estou impossibilitado de fazer um bom trabalho aqui, prefiro abrir mão e abrir uma vaga dentro do meu cronograma para que eu possa ter a possibilidade de atender melhor ou atender bem uma nova comunidade. E aí eu segui em frente, entendeu? Tem muito disso. Eu até pego esse gancho do Antônio sobre essa questão, que eu acho que já viraria até mais uma pauta também, viu, Eli? Com relação a essa questão aí do conselho, né? Como atuar, né, com o conselho, porque o síndico, ele é uma pessoa estranha ao condomínio, inicialmente, e muitos não entendem o trabalho do síndico profissional, né, então já é um desafio que a gente enfrenta quando a gente entra em qualquer condomínio. E aí o outro desafio é você saber quem são os conselheiros. Eu me aproximo muito, eu quero ter o conselho trabalhando comigo de forma participativa sempre,
porém, a gente acaba defrontando com esse tipo de situação que o Antônio colocou. O próprio conselheiro, eu falo que a gente a gente é vidraça, né? Então, muitas vezes a gente tem que dar o exemplo. E eu coloco que não só o síndico tem que dar o exemplo, o conselho também tem que dar o exemplo, porque o conselho é a equipe do síndico. Né? Então, assim, eu já passei por essa situação que o Antônio falou, de não do conselho achar que isso é até quando eu falei da pauta, é isso. Do conselho, ninguém quer ser síndico. Tá? Ninguém quer ser síndico, ninguém quer assumir a responsabilidade civil, criminal, parará, parará, parará. Querem alguém para estar ali, mas que esse alguém não seja fantoche. Porque o que a gente vê, eu já passei por isso, tive uma experiência muito triste, muito lamentável, que eu como síndica, responsável legal, eu chamei uma assembleia, eu sabia que eu fazendo isso, eu estava colocando a minha cabeça a prêmio, porque eu era uma pessoa de fora, mas eu fiz a coisa correta. Eu expus para os moradores o que estava acontecendo, porque eu vinha passando uma situação muito complicada, onde o conselho exigia de mim atitudes que ia contra a minha ética de síndica, ao artigo 1348, que é tão falado do Código Civil. Então, assim, o síndico não é funcionário do conselho. O síndico é o representante legal dentro do condomínio e o conselho é o órgão fiscalizador, sim, de acordo com o que diz o Código Civil, mas o conselho ele tem que ser uma equipe. Como a Eli falou aí no começo, aí, eu fui reeleita para mais uma gestão no condomínio como síndica profissional, que o conselho, eu fiquei até lisonjeada do conselho falar... A gente é muito confortável para trabalhar com a Silmara, porque a Silmara sempre participa as coisas para nós e rebate conosco alguma divergência, assim. Olha, você tem a sua opinião, mas não é assim, é assim. Olha, não entenda como isso, é assim. Quer dizer, ela tem uma troca muito grande conosco. Então, isso ser síndico é você ser o representante legal, onde você assume uma responsabilidade muito grande, que muitos moradores, por isso que eu falo que a minha empresa está crescendo hoje, porque muitos não querem ser síndico onde mora. Então, chamam um síndico profissional. Então, o meu mercado está aumentando muito, o Antônio está aqui, ele vai concordar comigo, porque o dele também está. Tem mercado para todo mundo. Então, a gente fala assim, não é concorrentes, né? Porque tem mercado para todo mundo. Então, quando a gente vai para uma seletiva ali, para uma assembleia e não ganha, eu não saio chateada. Claro, a gente fica, a gente demandou cuidado, mas a gente não fica chateado porque tem o próximo. Hoje mesmo, eu recebi um WhatsApp de um orçamento que eu mandei, olha, há uns 4 meses atrás, que estavam consultando a possibilidade de ter um síndico profissional, e me convidaram para participar da assembleia, que vai ser agora dia 16. Algo muito que assim. Bom. Então, você entende? Então, é isso. Eu acho que seria até uma pauta legal, Eli, para uma próxima conversa, essa questão da relação do síndico com o muito importante. E assim, nesse caso, eu tive coragem, como disse a administradora desse condomínio. Silmara, você teve peito para enfrentar. E eu acabei saindo desse condomínio, porque eu sabia que eu tomando essa atitude de expor para os moradores o que estava acontecendo comigo dentro do condomínio com relação ao conselho, fatalmente levaria a isso. Então, eles Isso é uma coisa que acontece com frequência, né, Silmara? Tipo assim, a gente tem que falar, inclusive para quem está fazendo os cursos, tem que estar se preparando, porque acontece com frequência. Eu, nas minhas propostas, coloco que eu trabalho sempre muito integrado ao conselho, contratos, normalmente, eu tenho que ter assinatura de 2 conselheiros junto comigo para a gente poder deixar tudo bem alinhado, para que haja transparência, mas muitas das vezes... às vezes você entra num local, já aconteceu não comigo, mas com pessoas que eu conheço, onde o conselho defendia a entrada de uma outra pessoa. E aí a outra pessoa não entrou, você entra e os caras começam a te sabotar. O interesse do condomínio é deixado de lado, entendeu? Por causa de interesses pessoais. Então, isso é muito complicado, mas como você falou, vale a pena outras conversas, outros copos, porque a gente está falando, e eu acho que é legal esse tipo de live que ele está promovendo, por quê? Porque nós não estamos aqui falando tecnicamente, a gente está refletindo o que acontece no nosso dia a dia, no dia do mercado. A gente
Nesse caso, eu não cheguei a renunciar ao cargo e nem ser destituída, mas o meu contrato de prestação de serviço, o conselho se juntou e quebrou e mandou uma carta dizendo para mim, porque eu não tenho o meu contrato ele é muito tranquilo. Por quê? Porque eu sei a profissional que eu sou, eu sei o trabalho que eu presto nos condomínios. E eles acabaram ali me mandando uma carta de cancelamento de contrato e que foi levado para uma assembleia e eles concordaram. Vocês acharam que tinha que cancelar? Então cancela. Então, assim, eu sabia que eu estaria naquele risco quando eu me expus aos moradores, mas uma coisa é fato, eu saí de cabeça erguida, porque eu documentei uma situação que jamais alguém vai poder falar, olha, ela deixou o condomínio, quer dizer, a situação, vou até dizer o que foi. Os pagamentos desse condomínio eram efetuados com 2 autorizações, a do síndico e a de um conselheiro. E o que começou a acontecer? O síndico fazia a primeira autorização e a segunda autorização não era feita no prazo, e aconteceram por 2 vezes avisos de protesto. Eu nunca tive esse tipo de situação acontecendo dentro de condomínio onde eu atuo, porque eu sou muito responsável, eu sou muito criteriosa, eu pego muito no pé das administradoras que trabalham comigo, a gente é super amigo, mas a gente é muito criterioso com isso, e eu falei, eu não vou deixar o meu nome sujar como uma síndica que deixa as contas em atraso, eu não deixo as minhas, eu não deixo atrasar as minhas contas, eu não deixo de pagar os meus impostos, eu não posso admitir uma situação dessa. Então, diante dessa situação, eu acabei enfrentando uma situação de risco, né? Eu falo, o meu condomínio ele é o meu ganha-pão, sim, mas eu não vou me corromper por causa de um honorário. Então, assim... Tem muito local precisando do nosso serviço e tem muito local também que ainda não está preparado. E, Silmara, tem muito local que ainda não está preparado para ter um serviço de um síndico profissional. Isso também é uma realidade. É o local que precisa mudar o pensamento, os condôminos, os conselhos, para que eles estejam um dia preparados para receber uma gestão profissional. Tem muito local que não está. Isso também é uma outra realidade do nosso mercado. Um síndico profissional de excelência, né? Deixando bem claro, né, que tem gente que ainda não está preparado, né, esse tema dos conselheiros, um síndico que fez até o curso com você, Silmara, conosco, em 2017, que pediu para a gente levantar essa pauta que vocês colocaram aqui, e vocês levantaram até a pauta dos conselheiros, que ele também está com 11 condomínios, está com 11, e estava numa situação que não estava aguentando mais, da pressão de conselheiros que andar no trabalho do síndico, e do jeito que vocês colocaram, de impedir que vocês fizessem o trabalho corretamente. Então, ele também pediu para a gente levantar essa pauta que vocês levantaram, né? Então, é bem interessante para a gente convidar vocês, de repente, se vocês puderem, na próxima semana, junto com a Michele, e vocês estarem conosco novamente, e a gente falar de lei de stalking, a gente falar dessa temática do conselho, e a gente receber sugestão do nosso público aqui de mais temas para vocês falarem. Então, deixa eu colocar mais algumas perguntinhas aqui deles do chat, antes da gente concluir, para que eles possam ter a resposta de vocês. A Andresa, também aluna, foi eleita síndica agora, recentemente, no condomínio de implantação, e ela quer um pouquinho do olhar de vocês sobre isso. Estou fazendo a implantação de um condomínio, e, infelizmente, as pessoas que nunca viveram em comunidade condominial não entendem as etapas em trabalho de formiguinha, né, nessa questão aí da implantação, da compra, todos aqueles detalhes, né, com os moradores. Vocês dois tiveram experiência também de implantação, que teve algum desafio, tem alguma dica para a Andresa, que está começando o processo de implantação de um condomínio em São Paulo? Antônio, pegou algum de implantação? O meu condomínio onde eu moro, eu fui o síndico de implantação, 500 apartamentos. E foram 3 anos, eu não era profissional. E foi um desafio muito grande. Errei bastante, mas os erros me fizeram aprender. Eu não tinha ideia do que era uma NR 16280, o que teve gente que fez de obra dentro de casa e eu não sabia que eu tinha que fiscalizar. Foi um monte de coisa, mas eu fui me desenvolvendo dentro do carro. E aí que tá, muitas das vezes você pega e depois você, deixei aquilo passar. O que faz? Nunca mais eu vou deixar aquilo passar e tal. E aí você vai aprendendo. Eu fiz a implantação, fiz uma outra implantação do meu condomínio de Botafogo, uma implantação para um condomínio de administração. Pior coisa que você tem na vida foi
fazendo uma implantação de condomínio por administração, porque a construtora entregou o condomínio completamente inacabado. Isso é um case, inclusive, meu. Eu falo para eles até hoje, tem problemas lá que são recorrentes por causa disso, porque eu faço, além do trabalho de síndico, eu faço trabalho de construtor. Os corredores foram entregues sem as luminárias. Foi eu que tive que desenvolver a questão da compra, de como ficaria, para levar para aprovar um projeto sem sinalização de bombeiro, sem sinalização de localidade. Eu tenho espaços ainda que ainda estão para serem finalizados. A portaria eram paredes brancas e a cadeirinha do porteiro. A gente teve que desenvolver a portaria, entendeu? E isso gera um estresse muitas das vezes. Por quê? Porque aquela pessoa que comprou o apartamento lá, o terreno lá, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ela quer que as coisas avancem, mas elas têm que entender que, tipo assim, você não é o especialista para você poder fazer a construção do condomínio. Você vai fazer o especialista para tomar conta administrativamente do condomínio. E você topa fazer aquele desafio, né, de muitas vezes para ajudar a comunidade, no final você acaba sendo cobrado como se fosse uma construtora, né? Mas a gente continua desenvolvendo esse trabalho lá, esse trabalho segue, né? Então, fazendo implantação é muito legal. Por quê? Porque você consegue desenvolver. Isso aí, você desenvolve os projetos, você pega um condomínio sem vício, você consegue. No meu condomínio, vou dar um exemplo, né? Uma das minhas formações é de educação física, né? Foi ali que eu aprendi a gostar de cuidar das pessoas. Eu amo cuidar das pessoas, crianças, idosos. O meu condomínio é um condomínio clube. Então, no meu condomínio, a gente recebeu um espaço com 2 aparelhos de academia e 2 esteiras. Hoje em dia, meu condomínio tem uma academia com 18 aparelhos. Eu iniciei esse processo com 15. E aí a gente contratou empresa de prestação de serviço, né, de assessoria de educação física. O meu condomínio, durante os 3 primeiros anos, era o condomínio mais procurado na região para se alugar, porque as pessoas queriam ir para lá, porque ele presta serviço. Eu implantei aulas de hidroginástica de manhã cedo, de terça e quinta hidroginástica, segunda e quarta natação para crianças. Tem criança que saiu na natação do condomínio e foi nadar em clube, entendeu? A gente tem treinamento funcional. Hoje em dia o condomínio ainda mantém, eu não sou mais o síndico, já está no 2º, 3º síndico mais na frente, o condomínio manteve todos esses processos. Por quê? Eu até falei na live que eu fiz com a Michelle na semana passada. Quando eu comecei a trabalhar com o condomínio, não era com síndico profissional, mas eu tinha uma ideia. Eu quero cuidar desse local aqui porque a minha família mora aqui. Então eu quero fazer o melhor para a minha família. Um dos segredos do síndico, é óbvio, é você tratar o condomínio com amor e carinho, como se morasse lá, como se estivesse fazendo para a sua família. Foi isso que me fez ficar 2 gestões lá no cargo, entendeu? E depois partir para ser síndico profissional. Tive problemas? Tive problemas. Como eu falei, uma série de problemas com pessoas que, como a Andressa falou, não entendem comemorar no condomínio. O grande problema de um condomínio, principalmente em implantação também, é aquela pessoa achar que ela é mais importante do que o resto da comunidade. É achar que o individual está acima do coletivo. O coletivo no condomínio vem sempre na frente. A gente ouve o individual, desenvolve um trabalho, faz, mas se esse individual ele bate de frente com o coletivo ele que deve ser preservado. É ele que tem que ser levado para frente. Então, muitas das vezes você pega condôminos na implantação que nunca viveram em comunidade. E eles não entendem esse sentido de coletividade, entendeu? Eles não entendem que tem etapas. Qual é o segredo que eu dou para as pessoas que estão fazendo uma implantação? Faça com responsabilidade. O que for de caráter, por exemplo, de engenharia, eu não sou engenheiro, eu entendo um pouco através de todos os cursos que eu fiz, eu trago um engenheiro especialista para perto de mim, para perto do condomínio, e é ele que vai me dar o respaldo em verificar questões que são decorrentes da construtora, se tem algum vício de obra, alguma coisa. Então, trabalhe com responsabilidade, trabalhe com os especialistas por perto. Se você está tendo problema de inadimplência, alguma coisa jurídica, traga um escritório de advocacia para perto de você e para perto do condomínio e jogue essa demanda, convença os condôminos que aquilo é importante naquela fase e jogue a demanda para ele poder, e você vai fazer com você vai tomar conta de todo esse processo que está acontecendo aqui com esses especialistas. O síndico não pode se aventurar em áreas onde ele não tem a especialização. Eu sou um síndico que eu me chamo de generalista. Por quê? Porque eu entendo de tudo um pouco, mas eu não sou especialista em jurídico, em engenharia. Eu conto com essas pessoas para me ajudar e eu sei fiscalizar o trabalho deles. Esse, para mim, é o segredo do sucesso de uma boa implantação. Muito bom. Silmara, já teve casos de implantação?
Sim, já tive casos de implantação, sim. E é bem isso que o Antônio falou. Eu só estou complementando o que o Antônio fala. Eu vou deixar a próxima Silmara para falar na frente. Eu falo assim, a receita do bolo, ela é igual, entendeu? É só colocar em prática. Então, a questão que nem a Andressa colocou, as pessoas, eu tive um caso o ano passado, 2020, de um condomínio de implantação, muitos ali eram permutantes, né, que trocaram ali o terreno por unidades no prédio ali. Então, assim, e todas com esse histórico de residência. Eu moro numa casa e estou indo para um condomínio, onde as questões ali são coletivas, e o coletivo sempre vem em primeiro lugar. Então, é um trabalho de formiguinha, Andressa, não tenha dúvida disso, de muita paciência para você fazer as pessoas entenderem que agora elas não estão mais numa condição ali, ela sozinha. Ela tem que entender a questão do horário possível, a questão da questão da reforma. Sabe que ajuda nisso, Silmara? Que eu faço, até quando eu entro no condomínio que já está estabelecido, manual de boas-vindas. Com os principais tópicos do regulamento interno, da convenção. Tem local que às vezes você precisa da convenção e regulamento interno inteiro. Está aqui, para a pessoa depois não alegar que não sabia, que está problema, entendeu? O manual de boas-vindas é uma boa ideia. Esse último condomínio que eu fui eleita na semana passada, a pergunta foi essa: as pessoas aqui não têm regras, elas não cumprem regras. E a minha resposta foi a seguinte: as pessoas sabem que existe o regulamento interno? Tem que saber, mas elas têm conhecimento, porque antes de para você ir lá e advertir uma pessoa, você primeiro tem que saber se ela sabe do que diz o regulamento interno. E uma boa ação inicial é você deixar disponível para ela entregar e fazer você ter ciência de que ela recebeu o regulamento interno. Isso aí. Então, é isso que falta em muitos condomínios. E a minha forma de disciplinar, né, de criar essa educação interna dentro de um condomínio, é primeiramente fazer essa conscientização, entregar para cada um, mostrar os meios olha, lá no aplicativo, porque hoje, assim, a gente vai pegar um regulamento interno, imprimir lá um monte de página, um monte de exemplar e sair distribuindo um por um. Muitas vão pegar aquilo ali e fazer de rascunho, né? E hoje, Xerox, aí, se você vê no montante, acaba saindo caro. Então, nos meios digitais, olha, o regulamento interno está lá nesse aplicativo. Se você tiver dificuldade em acessar, me fala, que a gente vai dar um jeito para você ter conhecimento. E aí depois de tudo isso, você fazer uma primeira orientação verbal. Olha, está acontecendo isso. Eu estava fazendo barulho, eu nem percebia que eu estava fazendo tanto barulho assim, eu vou amenizar. Então, muitas vezes, nesse primeiro contato verbal, a pessoa ameniza. Se continuou, aí tem o regulamento interno, a convenção aí que prevê aí as penalidades. Mas a primeira situação é você fazer essa conscientização, essa educação interna, para que a cultura desses moradores mudam, porque, como sempre correu solto, nunca ninguém falou nada, e deixa do jeito que está. E não é assim. O Rui tocou um ponto aqui que é importante para a gente só finalizar esse ponto, que é sobre a panelinha, né, que existe dentro dos condomínios. O síndico profissional, o principal pilar que ele tem por ser externo, na grande maioria das vezes, se chama uma palavra imparcialidade. Eu não represento nos condomínios onde eu entro panelinha nenhuma, ou grupo de churrasco, ou grupo de futebol, ou grupo até que foi atrás da minha proposta. Eu sou uma pessoa externa que vou assumir o condomínio sendo representante de todos. É por isso que eu não me envolvo emocionalmente no grupo do WhatsApp, é por isso que tem uma série de coisas. Por quê? Porque eu preciso manter a minha imparcialidade. Isso eu acho que o síndico profissional tem de melhor, e eu acho que a principal propaganda que ele tem hoje é o seguinte: uma pessoa de fora que vem com um olhar profissional, um olhar competente, que não vai se envolver nas picuinhas e panelinhas internas. Se todo síndico profissional entender isso, ele já tem metade do caminho andado para um sucesso. Com certeza. Excelente. Muito bem. Gente, olha só. Então, a gente fez o convite aqui para o Antônio e para a Silmara para participarem conosco na próxima semana. Na próxima semana, a gente tem um encontro com a Michelle e temos com o Luiz, que é o nosso outro especialista que trabalha com gestão de serviços em condomínios, tá? E temos com a Michelle, que é a nossa administradora. E nós temos outras questões aqui que eu só vou ler para vocês, tá? Pelo adiantado da hora,
mas eu quero lembrar vocês, para vocês falarem a semana que vem sobre esses temas, tá? A Fabiana, nossa síndica profissional de Curitiba, ela quer que vocês voltem ao tema da redução de custos, tá? O Antônio já comentou, a Silmara também, daquela questão, né, Antônio, da redução de custos, mas sem colocar o condomínio em risco, sem prometer isso na Assembleia, na proposta. No início, lá, quando a gente começou com o síndico profissional, o pessoal colocava até no folder, mas como o Antônio falou, ainda tem gente fazendo isso, prometendo, contrate um síndico profissional que normalmente tem o seu custo, né? A sua taxa. Então, o Antônio falou que isso ainda está acontecendo. Então, a Fabiana quer que vocês dois falem o que fazer quando a redução de custos interfere na qualidade de serviços, com exemplos, né, que vocês já passaram, para a gente falar na semana que vem, tá? Esse tema da Fabiana. Aqui, a Jaque, que o Antônio já comentou, né, da questão com a Jaque, a questão da demanda, né, da organização, tá? Ela pediu aqui, mas vocês já comentaram. A Fabiana aqui, ao entrar no condomínio, você se depara com falta de manutenções, contas atrasadas, inadimplência. Então, o que a Fábio está falando é que vocês também já puxaram, o Antônio puxou também, né? Quando chama um síndico profissional, né, Silmara, né, Antônio? Realmente que a situação está séria no condomínio e a gente vai encontrar situações bem graves. A Fábio está colocando alguns pontos aqui que ela quer que vocês comentem, então, no nosso próximo encontro. Falta de manutenções, situações graves, né, do condomínio, com as manutenções todas fora do contexto, contas atrasadas. Sabe quantas vezes alguém me entregou um condomínio lindo, bonitinho, e falou assim, aqui, Antônio, administra? Nunca. A realidade que a gente pega para administrar é essa que está nessa pergunta, entendeu? Eu falei isso numa outra live, eu estou rezando para um dia alguém falar assim, Antônio, aqui está tudo direitinho, eu só preciso do teu CPF e alguém aqui para poder esse condomínio continuar funcionando, mas eu nunca vi isso acontecer. Olha, Antônio, eu já tive essa proeza, tá? Ah, meu Deus, que inveja. Eu cheguei a perguntar, por que vocês estão então me chamando? Mas era mais por uma questão interpessoal, né? Que sim, o síndico, ele se sentia constrangido de alertar, de advertir uma pessoa e depois encontrar ela na piscina, na sauna, na academia. Para ser síndico tem que ter peito para poder fazer isso. Então, mas aí ali eles preferiram um externo, e assim, um condomínio redondinho. Ah, que maravilha. Até hoje. Então, assim, eu na reunião falei assim, então por que vocês me chamaram? Eles acabaram abrindo essa fragilidade aí de se sentir constrangido e né, de ter esse mas é importante, porque o trabalho do síndico, independente de ser profissional orgânico, 70% dele é gestão de pessoas. Então, isso é muito sério. Por quê? Porque se essa pessoa está com essa característica, ele está colocando em risco 70% do trabalho de um síndico, né? Então, o que acontece? Pode não parecer tanto, mas para mim parece tudo. Entendeu? E que bom que você tem sorte. Um dia Deus vai me privilegiar também. Mas eu tive, eu falo assim, foi uma surpresa boa, né? E eu tô lá até hoje, eu tô na minha segunda gestão lá, o condomínio super bacana, super. Que Deus te abençoe e continue te mantendo lá durante muito tempo. Amém. Legal. A Fábio trabalha com a Renata, né, síndica profissional em Curitiba, e ela colocou esse ponto, então, para vocês comentarem, que ela vê muitos moradores cobrarem melhorias, mas não estão dispostos a pagar nada mais por isso, né? Então, situações graves no condomínio e que eles não querem nem pagar o que é obrigatório, né? As questões lá que tem manutenção para fazer. Então, ela quer o comentário de vocês, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente tem mais algum ponto que o pessoal colocou. A Michelle, administradora, precisa ser o braço direito do síndico, planejamento, administradora sendo parceiro. Então, a Michelle que estará conosco na semana que vem. O Rui também falou da inadimplência para vocês falarem, né? A garantidora, a gente trabalha com as garantidoras aqui no Jornal Síndico Profissional, também, que é o comentário de vocês semana que vem. O problema é que tem determinado condomínio, panelinha, o Antônio já comentou da questão de panelinha, tá? O pessoal está falando aqui, coloque aqui pra gente se vocês gostaram, tá? Da fala dos dois. Mara, síndica profissional do Rio de Janeiro, né, Mara? Mara é linda, né? Mara, beijo, Mara. Tô com saudade dela. Quase 2 anos sem encontrar com ela aqui no Network. Eu tenho saudade 3 anos, quase 3 anos. Mara. Muito querida, Mara, gente. Bem-vinda. Aqui o Leandro colocando, né, que gostou da atividade, né? O Leandro é nosso síndico profissional do Rio Grande do Sul. Estou trabalhando bastante no Rio Grande do Sul agora. A gente não estava no Rio Grande do Sul, né? Agora a gente está Porto Alegre, São Leopoldo. Sejam bem-vindos. O Rui troca de informações excelente, tá? O Jaime, né, tá em São Paulo, litoral, Jaime?
Já ele está em Santos, né? Muito bem, excelente. Muito bem, juntos para um condomínio saudável. Seja bem-vindo. Ele está em Santos, aqui no litoral de São Paulo. Bem-vindo, Jair. Coloque aqui se vocês gostaram, tá? Do bate-papo, dessa primeira parte do bate-papo, então, o Antônio com a Silmara. Antônio, Confiança, empresa de sindicatura do Rio de Janeiro, atuando aí no Rio de Janeiro. E a Silmara, Síndicos Prof, ABC São Paulo, em breve, né, Jair, perto de você também, Santos, no litoral. Conversa com a Silmara, troca uma ideia, tá, Jair? Tá aí no litoral. Muito bem. Gente, então, a gente está no nosso horário aqui, tá? Vou me despedir de vocês, mas a gente vai conversar com vocês, tá, Antônio? Deixa eu só colocar um e-mail aqui para o pessoal mandar pergunta para a gente. Então, assim, ó, a semana que vem a gente quer que vocês voltem, esses dois, para que daí, deixa eu ver se eu consigo colocar e-mail aqui, ó, para eles. Para que vocês possam continuar esse bate-papo conosco e falar sobre os temas que a gente colocou aqui e outros temas, pessoal, que vocês mandam nossos alunos que estão aqui, nossos síndicos da Prova Ágora e os nossos convidados síndicos, mandem aqui temas que vocês queiram que o Antônio e que a Silmara comentem, tá? Para que a gente não deixe de falar dos assuntos que vocês queiram, dos assuntos que vocês queiram que eles falem, tá? A Cláudia, nossa síndica de BH, colocando aqui que gostou também da fala de vocês, tá? Então, eu quero que vocês entrem em contato conosco, mandem temas. E, Antônio e Silmara, a nossa atividade com a Michele é na quinta-feira, tá? 5 horas. E na sexta a gente tem também com o pessoal de Curitiba, que é nossos convidados, mas também com o pessoal de fora que participam conosco. Mas eu vou conversar com vocês, vocês podem na quinta-feira junto com a Michele, tá? Você tem que ver aí no seu calendário, né, Antônio, se você pode. Tem que botar aqui, ó, tem que separar o horário aqui já para você, Vou ter que separar o horário aqui e já deixar aqui, Eli BR Brasil. Para não marcar nenhuma visita nesse dia. E a Silmara, será que a Silmara veio com a tua equipe? Silmara, se você pode na quinta, 5 horas? Na quinta-feira é dia 16, né? 16. Infelizmente, não. Mas que eu tenho uma assembleia que eu vou precisar me apresentar, aquela que eu falei, né? Daquele orçamento de 4 meses atrás que me contatou hoje, então. Vai dar certo. Vai, na torcida. Estou na torcida. Então tá. Mas na sexta-feira, se tiver a live, eu estou à disposição, sim, com certeza. Legal, então eu vou pedir para a Silmara mandar umas provocações para o Antônio, para de quinta, daí você manda perguntas bem difíceis. E o Antônio faz o contrário. O Antônio manda provocações para a Silmara para a gente colocar para ela na de sexta. E vocês depois assistem, né, a fala de um do outro no gravado daí, tá? Para que vocês possam ter essa integração. No online tudo é possível, né, gente? No presencial, que era o nosso café com síndicos, já não seria possível. Tinha fazer o café... Também nem poderia fazer com o Antônio para Silmara, que um está em São Paulo e o outro está no Rio. Daí nem ia dar certo. Né? Mas no online tudo é possível. A integração é diferente, a gente consegue unir todo mundo. E funciona muito bem, né? Então, obrigada, Antônio, pela sua participação. Fala o teu site, para o pessoal que está aí também. Está precisando de síndico profissional no Rio de Janeiro. Fala com o Antônio qual que é o site da Confiança. É o www.confiançasíndicos.com.br. Se você quiser, Confiança e Síndicos. É só procurar também no Google, escreve lá Confiança e Síndicos Profissionais, vocês vão achar, vão ser direcionados. Se alguém tiver e quiser, ele pode passar os meus contatos também. Adorei a live, eu gosto de live assim, que a gente pode ter a facilidade de falar e estar falando sobre a vida que a gente escolheu desenvolver. Estou olhando aqui quase 2 horas de live, falei, meu Deus, eu nem vi passar 2 horas. Passou muito rápido. Incrível, né? Muito bem, parabéns pelo trabalho que você desenvolve na BR Brasil. Muita gente acompanha você, eu sou um cara que acompanha você já, você sabe, há muito tempo, né? E fico muito feliz de poder estar participando aqui e dividindo conhecimento com os meus colegas síndicos. Muito bem, síndico profissional do Rio de Janeiro. Silmara, fala teu site para o pessoal também. Está precisando de síndico profissional em São Paulo, gente? Fala aí teu site. São Paulo e ABC, né? Conte conosco. Meu site é www.síndicosprof, com i no final, .com.br. Também no Google, lá é só colocar lá Silmara, lá, síndica profissional ABC, que vai aparecer lá a nossa página, né? A gente também tem as outras redes sociais também, Facebook, Instagram, também, que a gente posta muita coisa por lá.
Tá? Agradeço, viu, Eli, essa oportunidade. Gostei muito de participar, gostei muito de conhecer o Antônio também. Essa troca é muito valiosa para a gente, no nosso trabalho, né? E agradeço a todos que participaram da live também, tá? Um grande beijo, um forte abraço. Fiquem todos com Deus aí. Um ótimo final de semana. Excelente. Muito obrigada pela participação de vocês dois. E nós aguardamos vocês a semana que vem. Gente, quinta-feira o Antônio conosco, junto com a Michele, e na sexta, junto com o Luiz, a Silmara, fazendo bate-papo aqui, tá? Obrigada, Antônio. Obrigada, Silmara. Tchau, tchau. Boa noite. Muito bem, gente. Muito bom. Excelente. Rogério, aqui, né? Dando os parabéns para o Antônio, para a Silmara, Fernanda também, o Leandro, o Rui, a Jaque, nossa síndica de São Luís, aqui, muito bem. Gente, parabéns pela participação de vocês, tá? Da integração, de vocês estarem sempre comprometidos com o estudo, nossos alunos, nossos síndicos convidados, sejam sempre todos bem-vindos na integração. E o e-mail está aqui, né? Para os alunos e vocês, nossos convidados também. Mandem pergunta para os dois, tá bom? O Luiz é o nosso especialista da área de serviços, né? Então, o que vocês quiserem saber de funcionário em condomínio, regras com os funcionários, para não errar com os funcionários de condomínio, vocês mandam para o Luiz, mandam para a gente, né? Que a gente vai mandar para o Luiz, e para a Silmara e para o Antônio, mandem perguntas e provocações também, que nós vamos colocar para eles na semana que vem. Então, anotem aí. Quinta-feira, tá, gente? 5 horas. E na sexta-feira, 5 horas também, tá bom? Um abraço a todos. Deixa eu deixar aqui para vocês também o nosso Instagram, para que vocês possam nos acompanhar no Instagram. Deixa eu colocar aqui para vocês. Quem ainda não segue a gente, né, no Instagram, para vocês se integrarem conosco no Instagram. Nossos alunos e todos os demais, sigam a gente aí no Instagram, Jornal Síndico Profissional, tá bom? Um abraço, bom descanso, fiquem com Deus.